Lei 9.504 estabelece normas para as eleições. O vice-presidente da República, no exercício do cargo de presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Disposições gerais. Artigo 1º. As eleições para presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, prefeito e vice-prefeito, senador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador, dar-se-ão em todo o país, o primeiro domingo de outubro do ano respectivo. Parágrafo único. Serão realizadas simultaneamente as eleições. Inciso 1. Para presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de Estado e Distrito Federal, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital. Inciso 2º. Para prefeito, vice-prefeito e vereador. Artigo 2º. Será considerado eleito o candidato a presidente ou a governador que obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. Parágrafo 1º. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição, no último domingo de outubro, concorrendo os dois candidatos mais votados, e considerando-se eleito o que obtiver a maioria dos votos válidos. Parágrafo 2º. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Parágrafo 3º. Se na hipótese dos parágrafos anteriores remanescer, em segundo lugar, mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Parágrafo 4º. A eleição do presidente importará a do candidato a vice-presidente, com ele registrado, ou mesmo se aplicando à eleição de governador. Artigo 3º. Será considerado eleito prefeito o candidato que obtiver a maioria dos votos, não computados os em brancos e os nulos. Parágrafo 1º. A eleição do prefeito importará a do candidato a vice-prefeito com ele registrado. Parágrafo 2º. Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, aplicar-se-ão as regras estabelecidas nos parágrafos 1º a 3º do artigo anterior. Artigo 4º. Poderá participar das eleições o partido que, até 6 meses antes do pleito, tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, conforme o disposto em lei, e tenha até a data da convenção órgão de direção constituído na circunscrição de acordo com o respectivo estatuto. Artigo 5. Nas eleições proporcionais, contam-se como válidos apenas os votos dados a candidatos regularmente inscritos e as legendas partidárias. Das coligações. Artigo 6º. É facultado aos partidos políticos dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para eleição majoritária, proporcional ou para ambas, podendo, neste último caso, formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcional, dentre os partidos que integram a coligação para o pleito majoritário. Parágrafo 1º. A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido político, no que se refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um só partido, no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários. Parágrafo 1º-A. A denominação da coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou número de candidato, nem conter pedido de voto
para partido político. Parágrafo 2º. Na propaganda para a eleição majoritária, a coligação usará, obrigatoriamente, sob sua denominação, as legendas de todos os partidos que a integram. Na propaganda para eleição proporcional, cada partido usará apenas sua legenda sob o nome da coligação. Parágrafo 3º. Na formação de coligações, devem ser observadas ainda as seguintes normas. Inciso 1. Na chapa da coligação, podem inscrever-se candidatos filiados a qualquer partido político, dela integrante. Inciso 2º. O pedido de registro dos candidatos deve ser subscrito pelos presidentes dos partidos coligados, por seus delegados, pela maioria dos membros dos respectivos órgãos executivos, de direção ou por representante da coligação, na forma do inciso 3. Inciso 3. Os partidos integrantes de coligação devem designar um representante, que terá atribuições equivalentes às de presidente do partido político, no trato dos interesses e na representação da coligação, no que se refere ao processo eleitoral. Inciso 4. A coligação será representada perante a Justiça Eleitoral pela pessoa designada na forma do inciso 3 ou por delegados indicados pelos partidos que a compõem, podendo nomear até, a linha A, 3 delegados perante o juízo eleitoral. A linha B, 4 delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral. A linha C, 5 delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 4º. O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral, quando questionar a validade da própria coligação, durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para impugnação do registro de candidatos. Parágrafo 5. A responsabilidade pelo pagamento de multas decorrentes de propaganda eleitoral é solidária entre os candidatos e os respectivos partidos, não alcançando em outros partidos, mesmo quando integrantes de uma mesma coligação. Das convenções para escolha de candidatos. Artigo 7. As normas para a escolha e substituição dos candidatos e para a formação de coligações serão estabelecidas no Estatuto do Partido, observada as disposições desta lei. Parágrafo 1º. Em caso de omissão do Estatuto, caberá ao órgão de direção nacional do partido estabelecer as normas a que se refere este artigo, publicando-as no Diário Oficial da União até 180 dias, antes das eleições. Parágrafo 2º. Se a convenção partidária de nível inferior se opuser na deliberação sobre coligações, as diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção nacional, nos termos do respectivo estatuto, poderá esse órgão anular a deliberação e os atos dela decorrentes. Parágrafo 3º. As anulações de deliberações dos atos decorrentes de convenção partidária, na condição acima estabelecidas, deverão ser comunicadas à Justiça Eleitoral no prazo de 30 dias, após a data limite para o registro de candidatos. Parágrafo 4º. Se da anulação decorrer a necessidade de escolha de novos candidatos, o pedido de registro deverá ser apresentado à Justiça Eleitoral nos 10 dias seguintes à deliberação, observado o disposto no artigo 13. Artigo 8º. A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto, do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral, publicada em 24 horas, em qualquer meio de comunicação. Parágrafo 1º.
aos detentores de mandato de deputado federal, estadual ou distrital ou de vereador e aos que tenham exercido esses cargos em qualquer período da legislatura em que estiver em curso. É assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que estejam filiados. Parágrafo 2º. Para a realização das convenções de escolha de candidatos, os partidos políticos poderão usar gratuitamente prédios públicos, responsabilizando-se por danos causados com a realização do evento. Artigo 9. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição, pelo prazo de 6 meses, e estar com a filiação deferida pelo partido do mesmo prazo. Parágrafo único. Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado no caput, será considerada para efeito de filiação partidária a data de filiação do candidato ao partido de origem. Do registro de candidatos. Artigo 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais no total de até 150% do número de lugares a preencher, salvo, inciso 1, nas unidades da federação em que o número de lugares a preencher para a Câmara dos Deputados não exceder a 12, nas quais cada partido ou coligação poderá registrar candidatos a deputado federal e a deputado estadual ou distrital, no total de até 200 das respectivas vagas. Inciso 2. Nos municípios de até 100.000 eleitores, nos quais cada coligação poderá registrar candidatos no total de até 200% do número de lugares a preencher. Parágrafo 3º. Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá no mínimo 30% e no máximo 70% para as candidaturas de cada sexo. Parágrafo 4º. Em todos os cálculos, será sempre desprezada a fração se inferior a meio e igualada a 1 se igual ou superior. Parágrafo 5. No caso de as convenções para a escolha de candidatos não indicarem o número máximo de candidatos previsto no caput, os órgãos de direção dos partidos respectivos poderão preencher as vagas remanescentes até 30 dias antes do pleito. Artigo 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até às 19 horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Parágrafo 1º. O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos. Inciso 1. Cópia da ata a que se refere o artigo 8. Inciso 2. Autorização do candidato por escrito. Inciso 3. Prova de filiação partidária. Inciso 4. Declaração de bens assinada pelo candidato. Inciso 5. Cópia do título eleitoral ou certidão fornecida pelo cartório eleitoral de que o candidato é eleitor na circunscrição ou requereu sua inscrição ou transferência de domicílio no prazo previsto no artigo 9. Inciso 6. Certidão de quitação eleitoral. Inciso 7. Certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral Federal e Estadual. Inciso 8. Fotografia do candidato nas dimensões estabelecidas em instrução da Justiça Eleitoral, para efeito do disposto no parágrafo 1º do artigo 59. Inciso 9. Propostas defendidas pelo candidato a prefeito, a governador de estado e a presidente da República. Parágrafo 2º. A idade mínima
constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse, salvo quando fixada em 18 anos, hipótese em que será aferida na data limite para o pedido de registro. Parágrafo 3º. Caso entenda necessário, o juiz abrirá prazo de 62 horas para diligências. Parágrafo 4º. Na hipótese de o partido ou coligação não requerer o registro de seus candidatos, estes poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral, observado o prazo máximo de 48 horas, seguintes à publicação da lista dos candidatos pela Justiça Eleitoral. Parágrafo 5º. Até a data a que se refere este artigo, os tribunais e conselhos de contas deverão tornar disponíveis à Justiça Eleitoral relação dos que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas, por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente, ressalvados os casos em que a questão estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, ou que haja sentença judicial favorável ao interessado. Parágrafo 6º. A Justiça Eleitoral possibilitará aos interessados acesso aos documentos apresentados para os fins do disposto no parágrafo 1º. Parágrafo 7º. A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, ao regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas em caráter definitivo pela Justiça Eleitoral e não remetidas e a apresentação de contas da campanha eleitoral. Parágrafo 8º. Para fins de expedição da certidão de que trata o parágrafo 7º, considerar-se-ão quites aqueles que, inciso 1, condenados ao pagamento de multa, tenham até a data da formalização do seu pedido de registro de candidatura comprovado o pagamento ou parcelamento da dívida regularmente cumprido. Inciso 2. Pagarem a multa que lhes couber individualmente, excluindo-se qualquer modalidade de responsabilidade solidária, mesmo quando imposta concomitantemente com outros candidatos, em razão do mesmo fato. Inciso 3. O parcelamento das multas eleitorais é direito dos cidadãos e das pessoas jurídicas e pode ser feito em até 60 meses, salvo quando o valor da parcela ultrapassar 5% da renda mensal, no caso de cidadão, ou 2% do faturamento, no caso de pessoa jurídica, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem os referidos limites. Inciso 4. O parcelamento de multas eleitorais e de outras multas e débitos de natureza não eleitoral imputados pelo poder público é garantido também aos partidos políticos, em até 60 meses, salvo se o valor da parcela ultrapassar o limite de 2% do repasse mensal do fundo partidário, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapasse o referido limite. Parágrafo 9. A Justiça Eleitoral enviará aos partidos políticos, na respectiva circunscrição, até o dia 5 de junho do ano da eleição, a relação de todos os devedores de multa eleitoral, a qual embasará a expedição das certidões de quitação eleitoral. Parágrafo 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade. Parágrafo 11. A Justiça Eleitoral observará no parcelamento a que se refere o parágrafo 8 deste artigo
as regras de parcelamento previstas na legislação tributária federal. Parágrafo 13. Fica dispensada a apresentação pelo partido, coligação ou candidato de documentos produzidos a partir de informações detidas pela Justiça Eleitoral, entre eles os indicados nos incisos 3, 5 e 6 do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 14. É vedado o registro de candidatura avulsa, ainda que o requerente tenha filiação partidária. Artigo 12. O candidato às eleições proporcionais indicará no pedido de registro, além do seu nome completo, as variações nominais com que deseja ser registrado, até o máximo de 3 opções, que poderão ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atende contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente, mencionando em que ordem de preferência deseja registrar-se. Parágrafo 1º. Verificada a ocorrência de homonímia, a Justiça Eleitoral procederá atendendo ao seguinte: inciso 1. Havendo dúvida, poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por dada opção de nome, indicada no pedido de registro. Inciso 2. Ao candidato que, na data máxima prevista para o registro, esteja exercendo mandato eletivo, ou o tenha exercido nos últimos 4 anos, ou que nesse mesmo prazo se tenha candidatado com um dos nomes que indicou, não será deferido o seu uso no registro, ficando outros candidatos impedidos de fazer propaganda com esse mesmo nome. Inciso 3. O candidato que, pela sua vida política, social ou profissional, seja identificado por um dado nome que tenha indicado, será deferido o registro com esse nome, observado o disposto na parte final do inciso anterior. Inciso 4. Tratando-se de candidatos cuja homonímia não se resolva pelas regras dos 2 incisos anteriores, a Justiça Eleitoral deverá notificá-los, para que em 2 dias cheguem a acordo sobre os respectivos nomes a serem usados. Inciso 5. Não havendo acordo no caso do inciso anterior, a Justiça Eleitoral registrará cada candidato com o seu nome e sobrenome, constantes do pedido de registro, observada a ordem de preferência ali definida. Parágrafo 2º. A Justiça Eleitoral poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por determinada opção de nome, por ele indicado, quando seu uso puder confundir o eleitor. Parágrafo 3º. A Justiça Eleitoral indeferirá todo pedido de variação de nome, coincidente com o nome de candidato à eleição majoritária, salvo para candidato que esteja exercendo mandato eletivo ou o tenha exercido nos últimos 4 anos, ou que nesse mesmo prazo tenha concorrido em eleição com nome coincidente. Parágrafo 4º. Ao decidir sobre os pedidos de registro, a Justiça Eleitoral publicará as variações de nome deferidas aos candidatos. Parágrafo 5º. A Justiça Eleitoral organizará e publicará até 30 dias antes da eleição as seguintes redações: para uso na votação e apuração. Inciso 1. A primeira ordenada por partidos com a lista dos respectivos candidatos, em ordem numérica, com as 3 variações de nome correspondentes a cada um, na ordem escolhida pelo candidato. Inciso 2. A segunda com o índice onomástico e organizada em ordem alfabética, nela constando o nome completo de cada candidato e cada variação de nome, também em ordem alfabética, seguidos da respectiva legenda e número. Artigo 13. É facultado ao partido ou coligação substituir candidato que for considerado inelegível, renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro, ou ainda tiver
seu registro indeferido ou cancelado. Parágrafo 1º. A escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida no Estatuto do partido a que pertencer o substituído, e o registro deverá ser requerido até 10 dias contados do fato ou da notificação do partido da decisão judicial que deu origem à substituição. Parágrafo 2º. Nas eleições majoritárias, se o candidato for de coligação, a substituição deverá fazer-se por decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos de direção dos partidos coligados, podendo o substituto ser filiado a qualquer partido dela integrante, desde que o partido ao qual pertencia o substituído renuncie ao direito de preferência. Parágrafo 3º. Tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido for apresentado até 20 dias antes do pleito, exceto em caso de falecimento do candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esse prazo. Artigo 14. Estão sujeitos ao cancelamento do registro os candidatos que, até a data da eleição, forem expulsos do partido, em processo do qual sejam assegurada ampla defesa e sejam conservadas as normas estatutárias. Parágrafo único. O cancelamento do registro do candidato será decretado pela Justiça Eleitoral após solicitação do partido. Artigo 15. A identificação numérica dos candidatos se dará mediante a observação dos seguintes critérios. Inciso 1. Os candidatos aos cargos majoritários concorrerão com o número identificador do partido ao qual estiverem filiados. Inciso 2. Os candidatos à Câmara dos Deputados concorrerão com o número do partido ao qual estiverem filiados, acrescido de 2 algarismos à direita. Inciso 3. Os candidatos às Assembleias Legislativas e à Câmara Distrital concorrerão com o número do partido ao qual estiverem filiados, acrescido de 3 algarismos à direita. Inciso 4. O Tribunal Superior Eleitoral baixará resolução sobre a numeração dos candidatos concorrentes às eleições municipais. Parágrafo 1º. Aos partidos fica assegurado o direito de manter os números atribuídos à sua legenda na eleição anterior e aos candidatos, nesta hipótese, o direito de manter os números que lhes foram atribuídos na eleição anterior para o mesmo cargo. Parágrafo 2º. Aos candidatos a que se refere o parágrafo 1º do artigo 8, é permitido requerer novo número ao órgão de direção de seu partido, independentemente de sorteio a que se refere o parágrafo 2º do artigo 100 da Lei nº 4.737, Código Eleitoral. Parágrafo 3º. Os candidatos de coligações nas eleições majoritárias serão registrados com o número de legenda do respectivo partido e nas eleições proporcionais, com o número de legenda do respectivo partido acrescido do número que lhes couber, observado o disposto no parágrafo anterior. Artigo 16. Até 20 dias antes da data das eleições, os tribunais regionais eleitorais enviarão ao Tribunal Regional Superior Eleitoral, para fins de centralização e divulgação de dados, a relação dos candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, da qual constará obrigatoriamente a referência ao sexo e ao cargo a que concorrem. Parágrafo 1º. Até a data prevista no caput, todos os pedidos de registro de candidatos, inclusive os impugnados e os respectivos recursos, devem estar julgados pelas instâncias ordinárias e publicadas as decisões e as
a elas relativas. Parágrafo 2º. Os processos de registro de candidaturas terão prioridade sobre quaisquer outros, devendo a Justiça Eleitoral adotar as providências necessárias para o cumprimento do prazo previsto no parágrafo 1º, inclusive com realização de sessões extraordinárias e a convocação dos juízes suplentes pelos tribunais, sem prejuízo de eventual aplicação do disposto no artigo 97 e de representação ao Conselho Nacional de Justiça. Artigo 16-A. O candidato cujo registro esteja sub júdice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sobre essa condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu registro por instância superior. Parágrafo único. O cômputo para o respectivo partido ou coligação dos votos atribuídos ao candidato cujo registro esteja sub júdice no dia da eleição fica condicionado ao deferimento do registro do candidato. Artigo 16b. O disposto no artigo 16-A, quanto ao direito de participar da campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito, aplica-se igualmente ao candidato cujo pedido de registro tenha sido protocolado no prazo legal e ainda não tenha sido apreciado pela Justiça Eleitoral. Do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Artigo 16-C. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha é constituído por dotações orçamentárias da União em ano eleitoral, em valor ao menos equivalente. Inciso 1. Ao definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, a cada eleição com base nos parâmetros definidos em lei. Inciso 2. Ao percentual do montante total dos recursos da reserva específica, a programações decorrentes de emendas de bancada estadual impositiva, que será encaminhado no projeto de lei orçamentária anual. Parágrafo 2º. O Tesouro Nacional depositará os recursos no Banco do Brasil, em conta especial à disposição do Tribunal Superior Eleitoral até o primeiro dia útil do mês de junho do ano do pleito. Parágrafo 3º. Nos 15 dias subsequentes ao depósito, o Tribunal Superior Eleitoral, inciso 1, divulgará o montante de recursos disponíveis no fundo eleitoral. Parágrafo 7º. Os recursos de que trata este artigo ficarão à disposição do partido político, somente após a definição de critérios para sua distribuição, os quais, aprovados pela maioria absoluta dos membros do órgão de direção executiva nacional do partido, serão divulgados publicamente. Parágrafo 11. Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional, integralmente no momento da apresentação da respectiva prestação de contas. Parágrafo 15. O percentual dos recursos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo poderá ser reduzido mediante compensação decorrente do remanejamento, se existirem de dotações em excesso destinadas ao Poder Legislativo. Parágrafo 16. Os partidos podem comunicar ao Tribunal Superior Eleitoral até o primeiro dia útil do mês de junho a renúncia ao FEFC, vedada a redistribuição desses recursos aos demais partidos. Artigo 16-D.
Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para o primeiro turno das eleições serão distribuídos entre os partidos políticos, obedecidos os seguintes critérios. Inciso 1, 2% divididos igualitariamente entre todos os partidos com estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Inciso 2, 35% divididos entre os partidos que tenham pelo menos um representante na Câmara dos Deputados na proporção do percentual de votos por eles obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Inciso 3, 48% divididos entre os partidos na proporção do número de representantes na Câmara dos Deputados consideradas as legendas dos titulares. Inciso 4, 15% divididos entre os partidos na proporção do número de representantes do Senado Federal considerada as legendas dos titulares. Parágrafo 2º. Para que o candidato tenha acesso aos recursos do fundo a que se refere este artigo, deverá fazer requerimento por escrito ao órgão partidário respectivo. Parágrafo 3º. Para fins do disposto no inciso 3 do caput deste artigo, a distribuição dos recursos entre os partidos terá por base o número de representantes eleitos para a Câmara dos Deputados na última eleição geral, ressalvados os casos dos detentores de mandato que migraram em razão de o partido pelo qual foram eleitos não ter cumprido os requisitos previstos no parágrafo 3º do artigo 17 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. Para fins do disposto no inciso 4 do caput deste artigo, a distribuição dos recursos entre os partidos terá por base o número de representantes eleitos para o Senado Federal na última eleição geral, bem como os senadores filiados ao partido que, na data da última eleição geral, encontravam-se no primeiro quadriênio de seus mandatos. Da arrecadação e da aplicação de recursos nas campanhas eleitorais. Artigo 17. As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos ou de seus candidatos e financiadas na forma desta lei. Artigo 18. Os limites de gastos de campanha serão definidos em lei e divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 18-A. Serão contabilizadas nos limites de gastos de cada campanha as despesas efetuadas pelos candidatos e as efetuadas pelos partidos que puderem ser individualizadas. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput deste artigo, os gastos advocatícios e de contabilidade referentes à consultoria, assessoria e honorários relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de despesa de interesses de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa. Artigo 18b. O descumprimento dos limites de gastos fixados para cada campanha acarretará o pagamento de multa em valor equivalente a 100% da quantia que ultrapassar o limite estabelecido, sem prejuízo da apuração da ocorrência de abuso do poder econômico. Artigo 18-C. O limite de gastos nas campanhas dos candidatos às eleições para prefeito e vereador na respectiva circunscrição será equivalente ao limite para os respectivos cargos nas eleições de 2016, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, aferido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
ou por índice que o substituir. Parágrafo único. Nas campanhas para o segundo turno das eleições para prefeito, onde houver, o limite de gastos de cada candidato será de 40% do limite previsto no caput deste artigo. Artigo 20. O candidato a cargo eletivo fará diretamente ou por intermédio de pessoa por ele designada a administração financeira de sua campanha, usando recursos repassados pelo partido, inclusive os relativos à cota do fundo partidário, recursos próprios ou doações de pessoas físicas, na forma estabelecida nesta lei. Artigo 21. O candidato é solidariamente responsável com a pessoa indicada, na forma do artigo 20 desta lei, pela veracidade das informações financeiras e contábeis de sua campanha, devendo ambos assinar a respectiva prestação de contas. Artigo 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha. Parágrafo 1º. Os bancos são obrigados a: inciso 1º, acatar em até 3 dias o pedido de abertura de conta de qualquer candidato escolhido, em convenção, sendo-lhes vedado condicioná-la a depósito mínimo e a cobrança de taxas ou de outras despesas de manutenção. Inciso 2º, identificar nos extratos bancários das contas correntes a que se refere o caput o CPF ou CNPJ do doador. Inciso 3. Encerrar a conta bancária no final do ano da eleição, transferindo a totalidade do saldo existente para a conta bancária do órgão de direção indicado pelo partido, na forma prevista no artigo 31, e informar o fato à Justiça Eleitoral. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para prefeito e vereador em municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. Parágrafo 3º. O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou do candidato. Comprovado abuso do poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado. Parágrafo 4º. Rejeitadas as contas, a Justiça Eleitoral remeterá cópia de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral, para os fins previstos no artigo 22 da Lei Complementar nº 64. Artigo 22-A. Os candidatos estão obrigados à inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ. Parágrafo 1º. Após o recebimento do pedido de registro da candidatura, a Justiça Eleitoral deverá fornecer, em até 3 dias úteis, o número de registro de CNPJ. Parágrafo 2º. Cumprindo o disposto no parágrafo 1º deste artigo e no parágrafo 1º do artigo 22, ficam os candidatos autorizados a promover a arrecadação de recursos financeiros e a realizar as despesas necessárias à campanha eleitoral. Parágrafo 3º. Desde o dia 15 de maio do ano eleitoral, é facultada aos pré-candidatos a arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso 4 do parágrafo 4º do artigo 23 desta lei, mas a liberação de recursos por parte das entidades arrecadadoras fica condicionada ao registro da candidatura e à realização de despesas de campanha. Deverá observar o calendário eleitoral. Parágrafo 4º. Na hipótese prevista no parágrafo 3º deste artigo, se não for efetivado o registro da candidatura,
as entidades arrecadadoras deverão devolver os valores arrecadados aos doadores. Artigo 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta lei. Parágrafo 1º. As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. Parágrafo 2º. As doações estimáveis em dinheiro a candidato específico, comitê ou partido deverão ser feitas mediante recibo assinado pelo doador, exceto na hipótese prevista no parágrafo 6º do artigo 28. Parágrafo 2º. A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer. Parágrafo 3º. A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% da quantia em excesso. Parágrafo 4º. As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta mencionada no artigo 22 desta lei, por meio de, inciso 1, cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos. Inciso 2, depósitos em espécie devidamente identificados até o limite fixado no inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo. Inciso 3. Mecanismo disponível em sítio do candidato, partido ou coligação na internet, permitindo inclusive o uso de cartão de crédito e que deverá atender aos seguintes requisitos. A linha A, identificação do doador. A linha B, emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada. Inciso 4. Instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meios de sítios na internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares, que deverão atender aos seguintes requisitos. A linha A, cadastro prévio na Justiça Eleitoral, que estabelecerá regulamentação para prestação de contas, fiscalização instantânea das doações, contas intermediárias se houver e repasses aos candidatos. A linha B, identificação obrigatória, com o nome completo e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas de cada um dos doadores e das quantias doadas. A linha C, disponibilização em sítio eletrônico de lista com identificação dos doadores e das respectivas quantias doadas, a ser atualizada instantaneamente a cada nova doação. A linha D, emissão obrigatória de recibo para o doador, relativo a cada doação realizada, sob a responsabilidade da entidade arrecadadora, com envio imediato para a Justiça Eleitoral e para o candidato de todas as informações relativas à doação. A linha E, ampla ciência a candidatos e eleitores acerca das taxas administrativas a serem cobradas pela realização do serviço. A linha F, não incidência em quaisquer das hipóteses listadas no artigo 24 desta lei. A linha G, observância do calendário eleitoral, especialmente no que diz respeito ao início do período de arrecadação financeira nos termos dispostos no parágrafo 2º do artigo 22-A desta lei. A linha H, observância dos dispositivos desta lei
relacionados à propaganda na internet. Inciso 5. Comercialização de bens ou serviços ou promoção de eventos de arrecadação realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido político. Parágrafo 4A. Na prestação de contas das doações mencionadas no parágrafo 4º deste artigo, é dispensada a apresentação de recibo eleitoral, e sua comprovação deverá ser realizada por meio de documento bancário que identifique o CPF dos doadores. Parágrafo 4b. As doações realizadas por meio das modalidades previstas nos incisos 3 e 4 do parágrafo 4º deste artigo devem ser informadas à Justiça Eleitoral pelos candidatos e partidos, no prazo previsto no inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 28 desta lei, contado a partir do momento em que os recursos arrecadados forem depositados nas contas bancárias dos candidatos, partidos ou coligações. Parágrafo 5. Ficam vedadas quaisquer doações em dinheiro, bem como de troféus, prêmios, ajudas de qualquer espécie, feitas por candidato entre o registro e a eleição, a pessoas físicas ou jurídicas. Parágrafo 6º. Na hipótese de doações realizadas por meio das modalidades previstas nos incisos 3 e 4 do parágrafo 4º deste artigo, fraudes ou erros cometidos pelo doador sem conhecimento dos candidatos, partidos ou coligações não ensejarão a responsabilidade destes nem a rejeição de suas contas eleitorais. Parágrafo 7º. O limite previsto no parágrafo 1º deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro, relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$40 mil por doador. Parágrafo 8º. Ficam autorizadas a participar das transações relativas às modalidades de doações previstas nos incisos 3 e 4 do parágrafo 4º deste artigo, todas as instituições que atendam nos termos da lei e da regulamentação expedida pelo Banco Central aos critérios para operar arranjos de pagamento. Parágrafo 9. As instituições financeiras e de pagamento não poderão recusar a utilização de cartões de débito e de crédito como meio de doações eleitorais de pessoas físicas. Parágrafo 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não será considerado para a aferição do limite previsto no parágrafo 1º deste artigo e não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro. Artigo 24. É vedado a partido e candidato receber direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade, de qualquer espécie, procedente de, inciso 1, entidade ou governo estrangeiro. Inciso 2, órgão da administração pública direta e indireta, ou fundação mantida com recursos provenientes do poder público. Inciso 3, concessionário ou permissionário de serviço público. Inciso 4, entidade de direito privado
que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição legal. Inciso 5. Entidade de utilidade pública. Inciso 6. Entidade de classe ou sindical. Inciso 7. Pessoa jurídica sem fins lucrativos, que receba recursos do exterior. Inciso 8. Entidades beneficentes e religiosas. Inciso 9. Entidades esportivas. Inciso 10. Organizações não governamentais que recebam recursos públicos. Inciso 11. Organizações da sociedade civil de interesse público. Parágrafo 1º. Não se incluem nas vedações de que trata este artigo as cooperativas cujos cooperados não sejam concessionários ou permissionários de serviços públicos, desde que não estejam sendo beneficiadas com recursos públicos, observado o disposto no artigo 81. Parágrafo 4º. O partido ou candidato que receber recursos provenientes de fontes vedadas ou de origem não identificada deverá proceder à devolução dos valores recebidos, ou, não sendo possível a identificação da fonte, transferi-los para a conta única do Tesouro Nacional. Artigo 24-C. O limite de doação previsto no parágrafo 1º do artigo 23 será apurado anualmente pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Parágrafo 1º. O Tribunal Superior Eleitoral deverá consolidar as informações sobre as doações registradas até 31 de dezembro do exercício financeiro a ser apurado, considerando, inciso 1, as prestações de contas anuais dos partidos políticos entregues à Justiça Eleitoral até 30 de abril do ano subsequente ao da apuração nos termos do artigo 32 da Lei 9.096. Inciso 2. As prestações de contas dos candidatos às eleições ordinárias ou suplementares que tenham ocorrido no exercício financeiro a ser apurado. Parágrafo 2º. O Tribunal Superior Eleitoral, após a consolidação das informações sobre os valores doados e apurados, encaminhá-las à Secretaria da Receita Federal do Brasil até 30 de maio do ano seguinte ao da apuração. Parágrafo 3º. A Secretaria da Receita Federal do Brasil fará o cruzamento dos valores doados com os rendimentos da pessoa física e, apurando indício de excesso, comunicará o fato até 30 de julho do ano seguinte ao da apuração ao Ministério Público Eleitoral, que poderá, até o final do exercício financeiro, apresentar representação com vistas à aplicação da penalidade prevista no artigo 23 e de outras sanções que julgar cabíveis. Artigo 25. O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos fixadas nesta lei perderá o direito ao recebimento da cota do fundo partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico. Parágrafo único. A sanção de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário por desaprovação total ou parcial da prestação de contas do candidato deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 a 12 meses, ou por meio do desconto do valor a ser repassado, na importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada pelo juízo ou tribunal competente após 5 anos de sua apresentação. Artigo 26.
são considerados gastos eleitorais sujeitos a registro e aos limites fixados nesta lei. Inciso 1. Confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 38 desta lei. Parágrafo Inciso 2º. Propaganda e publicidade direta ou indireta por qualquer meio de divulgação destinada a conquistar votos. Inciso 3º. Aluguel de locais para promoção de atos de campanha eleitoral. Inciso 4º. Despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das candidaturas, observadas as exceções previstas no parágrafo 3º deste artigo. Inciso 5. Correspondência e despesas postais. Inciso 6. Despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês e serviços necessários às eleições. Inciso 7. Remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais. Inciso 8. Montagem e operação de carros de som, de propaganda e assemelhados. Inciso 9. A realização de comícios ou eventos destinados à promoção da candidatura. Inciso 10. Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à propaganda gratuita. Inciso 12. Realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais. Inciso 15. Custos com a criação e inclusão de sítios na internet e com o impulsionamento de conteúdos contratados diretamente com o provedor da aplicação da internet, com sede e fórum no país. Parágrafo 1º. São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total dos gastos da campanha. Inciso 1. Alimentação do pessoal que presta serviços aos candidaturas ou aos comitês eleitorais, 10%. Inciso 2. Aluguel de veículos automotores, 20%. Parágrafo 2º. Para os fins desta lei, inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet. Parágrafo 3º. Não são considerados gastos eleitorais nem se sujeitam à prestação de contas as seguintes despesas de natureza pessoal do candidato. A linha A. Combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha. A linha B. Remuneração, alimentação e hospedagem do condutor do veículo a que se refere a linha A deste parágrafo. A linha C. Alimentação e hospedagem própria. A linha D. Uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física até o limite de 3 linhas. Parágrafo 4º. As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos da campanha. Parágrafo 5º. Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive as do parágrafo 4º deste artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha do candidato, do fundo partidário ou do FEC. Parágrafo 6º. Os recursos originados do fundo de que trata o artigo 16c desta lei, utilizados para pagamento das despesas previstas no parágrafo 4º deste artigo, serão informados em anexo à prestação de contas dos candidatos. Artigo 27. Qualquer eleitor
poderá realizar gastos em apoio a candidato de sua preferência, até a quantia equivalente a 1.000 FIR, não sujeitos à contabilização desde que não reembolsados. Parágrafo 1º. Fica excluído do limite previsto no caput deste artigo o pagamento de honorários decorrentes da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade relacionados às campanhas eleitorais em favor destas. Parágrafo 2º. Para fins do previsto no parágrafo 1º deste artigo, o pagamento efetuado por terceiro não compreende doação eleitoral. Da prestação de contas. Artigo 28. A prestação de contas será feita, inciso 1, no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça Eleitoral. Inciso 2, no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos constantes do anexo desta lei. Parágrafo 1º. As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias, referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos cheques recebidos com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes. Parágrafo 2º. As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo próprio candidato. Parágrafo 3º. As contribuições, doações e as receitas de que trata esta lei serão convertidas em um FIR pelo valor desta no mês em que ocorrerem. Parágrafo 4º. Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para este fim na rede mundial de computadores internet. Inciso 1º. Os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral em até 72 horas de seu recebimento. Inciso 2º. No dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do fundo partidário os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados. Parágrafo 6º. Ficam também dispensadas de comprovação na prestação de contas, inciso 1, a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000 por pessoa cedente. Inciso 2. Doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos decorrentes do uso comum, tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa. Inciso 3. A cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha. Parágrafo 7º. As informações sobre os recursos recebidos a que se refere o parágrafo 4º deverão ser divulgadas com a indicação dos nomes do CPF ou CNPJ dos doadores e dos respectivos valores doados. Parágrafo 8º. Os gastos com passagens aéreas efetuados nas campanhas eleitorais serão comprovados mediante a apresentação de fatura ou duplicata emitida por agente de viagem, quando for o caso, desde que informados os beneficiários as datas e os itinerários, vedada a exigência de apresentação de qualquer outro documento para esse fim. Parágrafo 9. A Justiça Eleitoral adotará sistema simplificado de prestação de contas para candidatos que apresentarem movimentação financeira correspondente a, no máximo, R$ 20.000,
atualizados monetariamente a cada eleição, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou por índice que o substituir. Parágrafo 10. O sistema simplificado referido no parágrafo 9 deverá conter, pelo menos, inciso 1, identificação das doações recebidas, com os nomes, o CPF e o CNPJ dos doadores e os respectivos valores recebidos. Inciso 2, identificação das despesas realizadas, com os nomes e o CPF e o CNPJ dos fornecedores de material e dos prestadores dos serviços realizados. Inciso 3. Registro das eventuais sobras ou dívidas da campanha. Parágrafo 11. Nas eleições para prefeito e vereador de município com menos de 50 mil eleitores, a prestação de contas será feita sempre pelo sistema simplificado, a que se referem os parágrafos 9 e 10. Parágrafo 12. Os valores transferidos pelos partidos políticos oriundos de doações serão registrados na prestação de contas dos candidatos como transferência dos partidos e na prestação de contas anual dos partidos como transferência aos candidatos. Artigo 29. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos às eleições majoritárias e dos candidatos às eleições proporcionais que optarem por prestar contas por seu intermédio, os comitês deverão: inciso 2. Resumir as informações contidas na prestação de contas de forma a apresentar demonstrativo consolidado das campanhas. Inciso 3. Encaminhar à Justiça Eleitoral, até o 30º dia posterior à realização das eleições, o conjunto das prestações de contas de todos os candidatos e do próprio comitê, na forma do artigo anterior, ressalvada a hipótese do inciso seguinte. Inciso 4. Havendo o segundo turno, encaminhar a prestação de contas referente aos 2 turnos até o 20º dia posterior à sua realização. Parágrafo 2º. A inobservância do prazo para encaminhamento das prestações de contas impede a diplomação dos eleitos, enquanto perdurar. Parágrafo 3º. Eventuais débitos de campanha não quitados até a data da apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político por decisão do seu órgão nacional de direção partidária. Parágrafo 4º. No caso do disposto no parágrafo 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral passará a responder por todas as dívidas solidariamente com o candidato, hipótese em que a existência do débito não poderá ser considerada como causa para a rejeição das contas. Artigo 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha decidindo: inciso 1. Pela aprovação quando estiverem regulares. Inciso 2. Pela aprovação com ressalvas quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade. Inciso 3. Pela desaprovação quando verificadas falhas que lhes comprometam a regularidade. Inciso 4. Pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas no prazo de 72 horas. Parágrafo 1º. A decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos será publicada em sessão até 3 dias antes da diplomação. Parágrafo 2º. Erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a
cominação de sanção a candidato ou partido. Parágrafo 2º-A. Erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas que não comprometam o seu resultado não acarretarão a rejeição das contas. Parágrafo 3º. Para efetuar os exames de que trata este artigo, a Justiça Eleitoral poderá requisitar técnicos do Tribunal de Contas da União e dos Estados, do Distrito Federal e ou dos municípios pelo tempo que for necessário. Parágrafo 4º. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral poderá requisitar do candidato as informações adicionais necessárias, bem como determinar diligências para a complementação dos dados ou saneamento das falhas. Parágrafo 5º. Da decisão que julgar as contas prestadas pelos candidatos, caberá recurso ao órgão superior da Justiça Eleitoral no prazo de 3 dias a contar da publicação no Diário Oficial. Parágrafo 6º. No mesmo prazo previsto no parágrafo 5, caberá recurso especial para o Tribunal Superior Eleitoral nas hipóteses previstas nos incisos 1 e 2 do parágrafo 4º do artigo 121 da Constituição Federal. Parágrafo 7º. O disposto neste artigo aplica-se aos processos judiciais pendentes. Artigo 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura da investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos. Parágrafo 1º. Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no artigo 22 da Lei Complementar nº 64, no que couber. Parágrafo 2º. Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos para fins eleitorais, será negado o diploma ao candidato ou cassado, se já houver sido outorgado. Parágrafo 3º. O prazo de recurso contra decisões proferidas em representações propostas com base neste artigo será de 3 dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. Artigo 31. Se ao final da campanha ocorrer sobra de recursos financeiros, esta deve ser declarada na prestação de contas e, após julgados todos os recursos, transferida ao partido, obedecendo aos seguintes critérios. Inciso 1. No caso do candidato a prefeito, vice-prefeito e vereador, esses recursos deverão ser transferidos para o órgão diretivo municipal do partido, na cidade onde ocorreu a eleição, o qual será responsável exclusivo pela identificação desses recursos, sua utilização, contabilização e respectiva prestação de contas perante o juízo eleitoral correspondente. Inciso 2. No caso de candidato a governador, vice-governador, senador, deputado federal, deputado estadual ou distrital, esses recursos deverão ser transferidos para o órgão diretivo regional do partido, no estado onde ocorreu a eleição, ou no Distrito Federal, se for o caso, o qual será responsável exclusivo pela identificação desses recursos, sua utilização, contabilização e respectiva prestação de contas perante o Tribunal Regional Eleitoral correspondente. Inciso 3. No caso de candidato a presidente e vice-presidente da República, esses recursos deverão ser transferidos para o órgão diretivo nacional do partido, o qual será responsável exclusivo pela identificação desses recursos, sua utilização,
contabilização e respectiva prestação de contas perante o Tribunal Superior Eleitoral. Inciso 4. O órgão diretivo nacional do partido não poderá ser responsabilizado nem penalizado pelo descumprimento do disposto neste artigo por parte dos órgãos diretivos municipais e regionais. Parágrafo único. As sobras de recursos financeiros de campanha serão utilizadas pelos partidos políticos, devendo tais valores serem declarados em suas prestações de contas perante a Justiça Eleitoral com a identificação dos candidatos. Artigo 32. Até 180 dias após a diplomação, os candidatos ou partidos conservarão a documentação concernente às suas contas. Parágrafo único. Estando pendente de julgamento qualquer processo judicial relativo às contas, a documentação a elas concernente deverá ser conservada até a decisão final. Das pesquisas e testes pré-eleitorais. Artigo 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos para conhecimento público são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar junto à Justiça Eleitoral, até 5 dias antes da divulgação, as seguintes informações: quem contratou a pesquisa. Inciso 2º. Valor e origem dos recursos despendidos no trabalho. Inciso 3º. Metodologia e período de realização da pesquisa. Inciso 4. Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de erro. Inciso 5. Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo. Inciso 6. Questionário completo aplicado ao ou a ser aplicado. Inciso 7. Nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal. Parágrafo 1º. As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da Justiça Eleitoral, aos quais compete fazer o registro dos candidatos. Parágrafo 2º. A Justiça Eleitoral afixará no prazo de 24 horas no local de costume, bem como divulgará em seu sítio da internet aviso comunicando o registro das informações a que se refere este artigo, colocando-as à disposição dos candidatos dos partidos ou coligações com candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo prazo de 30 dias. Parágrafo 3º. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de 50.000 a 100.000 UFIR. Parágrafo 4º. A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime punível com detenção de 6 meses a 1 ano e multa no valor de 50.000 a 100.000 UFIR. Parágrafo 5º. É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral. Artigo 34, vetado. Parágrafo 1º. Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, os partidos deverão ter acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados das entidades que divulgaram pesquisas de opinião relativas às eleições, incluídos os referentes à identificação
dos entrevistadores e por meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preservada a identidade de respondentes. Parágrafo 2º. O não cumprimento do disposto neste artigo ou qualquer ato que vise a retardar, impedir ou dificultar a ação fiscalizadora dos partidos constitui crime punível com detenção de 6 meses a 1 ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo e multa no valor de 10.000 a 20.000 FIR. Parágrafo 3º. A comprovação de irregularidade nos dados publicados sujeita os responsáveis às penas mencionadas no parágrafo anterior, sem prejuízo da obrigatoriedade da veiculação dos dados corretos no mesmo espaço, local, horário, página, caracteres e outros elementos de destaque, de acordo com o veículo usado. Artigo 35. Pelos crimes definidos nos artigos 33, parágrafo 4º e 34, parágrafo 2º e 3º, podem ser responsabilizados penalmente os representantes legais da empresa ou entidade de pesquisa e do órgão veiculador. Da propaganda eleitoral em geral. Artigo 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Parágrafo 1º. Ao postulante à candidatura a cargo eletivo é permitida a realização na quinzena anterior à escolha pelo partido de propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor. Parágrafo 2º. Não será permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio ou na televisão. Parágrafo 3º. A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa no valor de R$ 5.000 a 25.000 ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. Parágrafo 4º. Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar também os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% do nome do titular. Parágrafo 5º. A comprovação do cumprimento das determinações da Justiça Eleitoral relacionadas à propaganda realizada em desconformidade com o disposto nesta lei poderá ser apresentada no Tribunal Superior Eleitoral no caso de candidatos à presidência e vice-presidência da República, nas sedes dos respectivos tribunais regionais eleitorais, no caso de candidatos a governador, vice-governador, deputado federal, senador da República, deputado estadual, distrital e no juízo eleitoral, na hipótese de candidato a prefeito, vice-prefeito e vereador. Artigo 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada desde que não envolva pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. Inciso 1. A participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão, o dever de conferir tratamento isonômico. Inciso 2º. A realização de encontros, seminários ou congressos,
em ambiente fechado e às expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias, visando as eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária. Inciso 3. A realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos. Inciso 4. A divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido de votos. Inciso 5. A divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. Inciso 6. A realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. Inciso 7. Campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso 4 do parágrafo 4º do artigo 23 desta lei. Parágrafo 1º. É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social. Parágrafo 2º. Nas hipóteses dos incisos 1 a 6 do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício da profissão. Artigo 36b. Será considerada propaganda eleitoral antecipada a convocação por parte do Presidente da República, dos presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, de redes de radiodifusão para a divulgação de atos que denotem propaganda política ou ataques a partidos políticos e seus filiados ou instituições. Parágrafo único. Nos casos permitidos de convocação das redes de radiodifusão, é vedada a utilização de símbolos ou imagens, exceto aqueles previstos no parágrafo 1º do artigo 13 da Constituição Federal. Artigo 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição, a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. Parágrafo 1º. A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem, e caso não cumprido no prazo, a multa no valor de R$ 2.000 a R$ 8.000. Parágrafo 2º. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares, exceto de, inciso 1, bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos.
Inciso 2. Adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda a meio metro quadrado. Parágrafo 3º. Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fica a critério da mesa diretora. Parágrafo 4º. Bens de uso comum para fins eleitorais são os assim definidos pela Lei 10.406, Código Civil, e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada. Parágrafo 5. Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não lhes cause dano. Parágrafo 6º. É permitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Parágrafo 7º. A mobilidade referida no parágrafo 6º estará caracterizada com a colocação e a retirada dos meios de propaganda entre as 6 horas e as 22 horas. Parágrafo 8º. A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para esta finalidade. Artigo 38. Independe de obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob responsabilidade do partido, coligação ou candidato. Parágrafo 1º. Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, do responsável pela confecção, bem como de quem o contratou, e a respectiva tiragem. Parágrafo 2º. Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com os custos. Parágrafo 3º. Os adesivos de que trata o caput deste artigo poderão ter a dimensão máxima de 50 cm por 40 cm. Parágrafo 4º. É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro. Em outras posições, adesivos até a dimensão máxima fixada no parágrafo 2º. No parágrafo 3º. Artigo 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral em recinto aberto ou fechado não depende de licença da polícia. Parágrafo 1º. O candidato, partido ou coligação promotora do ato fará a devida comunicação à autoridade policial em no mínimo 24 horas antes de sua realização, a fim de que esta lhe garanta, segundo a prioridade do aviso, o direito contra quem tencione usar o local no mesmo dia e horário. Parágrafo 2º. A autoridade policial tomará as providências necessárias à garantia da realização do ato e ao funcionamento do tráfego e dos serviços públicos que o evento possa afetar,
Parágrafo 3º. O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som, ressalvada a hipótese contemplada no parágrafo seguinte, somente é permitido entre as 8 e as 22 horas, sendo vedados a instalação e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a 200 metros. Inciso 1. Das sedes dos poderes executivo e legislativo da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, das sedes dos tribunais judiciais e dos quartéis e outros estabelecimentos militares. Inciso 2. Dos hospitais e casas de saúde. Inciso 3. Das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento. Parágrafo 4º. A realização de comícios e a utilização de aparelhagens de sonorização fixas não permitidas no horário compreendido entre 8 e 24 horas, com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais 2 horas. Parágrafo 5º. Constituem crimes no dia da eleição puníveis com detenção de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa no valor de 5.000 a 15.000 UFIR. Inciso 1. O uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata. Inciso 2. A regimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna. Inciso 3. A divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos. Inciso 4. A publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet, de que trata o artigo 57b desta lei, podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente. Parágrafo 6º. É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato ou com a sua autorização de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas e quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. Parágrafo 7º. É proibida a realização de showmício e de evento assemelhado para a promoção de candidatos, bem como a apresentação remunerada ou não de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral. Parágrafo 8º. É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000 a R$ 15.000. Parágrafo 9. Até às 22 horas do dia que antecede a eleição, serão permitidos distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som, que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos. Parágrafo 9A. Considera-se carro de som, além do previsto no parágrafo 12, qualquer veículo, motorizado ou não, ou ainda tracionado por animais, que transite divulgando jingles ou mensagens de candidatos. Parágrafo 10. Fica vedada a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais, exceto para sonorização de comícios. Parágrafo 11. É permitida a circulação de carro de som e mini-trios como meio de propaganda eleitoral, desde que observado o limite de 80 decibéis de nível de pressão sonora, medindo a 7 metros de distância do veículo, e respeitadas as vedações previstas no parágrafo 3º deste artigo, apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios.
Parágrafo 12. Para efeitos desta lei, considera-se: inciso 1, carro de som, veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação de no máximo 10.000 watts. Inciso 2, mini trio, veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação maior de 10.000 watts até 20.000 watts. Trio elétrico, veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal maior que 20.000 watts. Artigo 39-A. É permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos. Parágrafo 1º. É vedada, no dia do pleito até o término do horário de votação, a aglomeração de pessoas, portando vestuário padronizado, bem como os instrumentos de propaganda referidos no caput, de modo a caracterizar manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos. Parágrafo 2º. No recinto das sessões eleitorais e juntas apuradoras, é proibido aos servidores da Justiça Eleitoral, aos mesários e aos escrutinadores o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, de coligação ou de candidato. Parágrafo 3º. Aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, só é permitido que, em seus crachás, constem o nome e a sigla do partido político ou coligação, a que sirvam vedada a padronização do vestuário. Parágrafo 9. No dia do pleito serão afixadas cópias deste artigo em lugares visíveis, nas partes internas e externas das sessões eleitorais. Artigo 40. O uso na propaganda eleitoral de símbolos, frases ou imagens associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia mista constitui crime punível com detenção de 6 meses a 1 ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de 10.000 a 20.000 FIR. Artigo 40b. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova de autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável. Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada por se este, intimado da existência de propaganda irregular, não providenciar no prazo de 48 horas sua retirada ou regularização, e ainda se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda. Artigo 41. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cerceada sob alegação do exercício do poder de polícia ou de violação de postura municipal, casos em que se deve proceder na forma prevista no artigo 40. Parágrafo 1º. O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados pelos tribunais regionais eleitorais. Parágrafo 2º. O poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos programas a serem exibidos na televisão, no rádio ou na internet.
Artigo 41-A. Ressalvado o disposto no artigo 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por lei, o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, com fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal, de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive sob pena de multa de 1.000 a 50.000 FIR e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no artigo 22 da Lei Complementar nº 64. Parágrafo 1º. Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir. Parágrafo 2º. As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça à pessoa, com o fim de obter-lhe o voto. Parágrafo 3º. A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até a data da diplomação. Parágrafo 4º. O prazo de recurso contra decisões proferidas com base nesse artigo será de 3 dias, a contar da data da publicação do julgamento do Diário Oficial. Da propaganda eleitoral mediante outdoors. Artigo 42, vetado. Revogado. Da propaganda eleitoral na imprensa. Artigo 43. São permitidas até a antevéspera das eleições a divulgação paga na imprensa escrita e a reprodução na internet do jornal impresso de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo em datas diversas para cada candidato, no espaço máximo por edição de 1/8 de página de jornal padrão e de 1/4 de página de revista ou tabloide. Parágrafo 1º. Deverá constar do anúncio de forma visível o valor pago pela inserção. Parágrafo 2º. A inobservância do disposto neste artigo sujeita os responsáveis pelos veículos de divulgação e os partidos, coligações ou candidatos beneficiados a multa no valor de R$ 1.000 a R$ 10.000, o equivalente ao da divulgação da propaganda paga, se este for maior. Da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Artigo 44. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão restringe-se ao horário gratuito definido nesta lei, vedada a veiculação de propaganda paga. Parágrafo 1º. A propaganda eleitoral gratuita na televisão deverá utilizar a linguagem brasileira de sinais, Libras, ou o recurso de legenda, que deverão constar obrigatoriamente do material entregue às emissoras. Parágrafo 2º. No horário reservado para a propaganda eleitoral, não se permitirá utilização comercial ou propaganda realizada com a intenção, ainda que disfarçada ou subliminar, de promover marca ou produto. Parágrafo 3º. Será punida nos termos do parágrafo 1º do artigo 37 a emissora que não autorizada a funcionar pelo poder competente veicular propaganda eleitoral. Artigo 45. Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e em seu noticiário, inciso 1, transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral, em que seja possível identificar o entrevistado
ou em quem haja manipulação de dados. Inciso 2º. Usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo de qualquer forma degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito. Inciso 3º. Veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes. Inciso 4. Dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação. Inciso 5. Veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato ou partido político, mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debates políticos. Inciso 6. Divulgar nome de programa que se refira a candidato escolhido em convenção, ainda quando pré-existente, inclusive se coincide com o nome do candidato ou com a variação nominal por ele adotada, sendo o nome do programa o mesmo que o do candidato. Fica proibida a sua divulgação sob pena de cancelamento do respectivo registro. Parágrafo 1º. A partir de 30 de junho do ano da eleição, é vedado ainda às emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, sob pena, no caso de sua escolha na convenção partidária, de imposição da multa prevista no parágrafo 2º e de cancelamento do registro da candidatura do beneficiário. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do artigo 55, a inobservância do disposto neste artigo sujeita a emissora ao pagamento de multa no valor de 20.000 a 100.000 FIR, duplicada em caso de reincidência. Parágrafo 4º. Entende-se por trucagem todo e qualquer efeito realizado em áudio ou vídeo que degradar ou ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, partido político ou coligação. Parágrafo 5. Entende-se por montagem toda e qualquer junção de registros de áudio ou vídeo que desagradar ou ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, partido político ou coligação. Parágrafo 6º. É permitido ao partido político utilizar na propaganda eleitoral de seus candidatos em âmbito regional, inclusive no horário eleitoral gratuito, a imagem e a voz de candidato ou militante de partido político que integre a sua coligação em âmbito nacional. Artigo 46. Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no horário definido nesta lei, é facultada a transmissão por emissora de rádio ou televisão de debates sobre as eleições majoritária ou proporcional, assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação no Congresso Nacional, de no mínimo 5 parlamentares e facultada dos demais, observado o seguinte: inciso 1. Nas eleições majoritárias, a apresentação dos debates poderá ser feita, alínea A, em conjunto, estando presentes todos os candidatos a um mesmo cargo eletivo. Alínea B, em grupos, estando presentes no mínimo 3 candidatos. Inciso 2. Nas eleições proporcionais, os debates deverão ser organizados de modo que assegurem a presença de número equivalente de candidatos de todos os partidos e coligações a um mesmo cargo eletivo, podendo desdobrar-se em mais de um dia. Inciso 3. Os debates deverão ser parte de programação
previamente estabelecida e divulgada pela emissora, fazendo-se mediante sorteio a escolha do dia e da ordem de fala de cada candidato, salvo ser celebrado acordo, em outro sentido, entre os partidos e coligações interessados. Parágrafo 1º. Será admitida a realização de debate sem a presença de candidato de algum partido, desde que o veículo de comunicação responsável comprove havê-lo convidado com antecedência mínima de 72 horas da realização do debate. Parágrafo 2º. É vedada a presença de um mesmo candidato à eleição proporcional em mais de um debate da mesma emissora. Parágrafo 3º. O descumprimento do disposto neste artigo sujeita a empresa infratora às penalidades previstas no artigo 56. Parágrafo 4º. O debate será realizado segundo as regras estabelecidas em acordo celebrado entre os partidos políticos e a pessoa jurídica interessada na realização do evento, dando-se ciência à Justiça Eleitoral. Parágrafo 5. Para os debates que se realizarem no primeiro turno das eleições, serão consideradas aprovadas as regras, inclusive as que definam o número de participantes, que obtiverem a concordância de pelo menos 2/3 dos candidatos aptos, no caso de eleição majoritária, e de pelo menos 2/3 dos partidos ou coligações com candidatos aptos, no caso de eleição proporcional. Artigo 47. As emissoras de rádio e de televisão e os canais de televisão, por assinatura mencionados no artigo 57, reservarão nos 35 dias anteriores à antevéspera das eleições horário destinado à divulgação em rede da propaganda eleitoral gratuita, na forma estabelecida neste artigo. Parágrafo 1º. A propaganda será feita, inciso 1, na eleição para presidente da República, às terças e quintas-feiras e aos sábados. A linha A, das 7 horas às 7 horas e 12 minutos e 30 segundos e das 12 horas às 12 horas e 12 minutos e 30 segundos, no rádio. A linha B, das 13 horas às 13 horas e 12 minutos e 30 segundos e das 20 horas às 30 minutos às 20 horas e 42 minutos e 30 segundos na televisão. Inciso 2. Nas eleições para deputado federal, às terças e quintas e aos sábados. A linha A, das 7 horas e 12 minutos e 30 segundos às 7 horas e 25 minutos e das 12 horas e 12 minutos e 30 segundos às 12 horas e 25 minutos no rádio. A linha B, das 13 horas e 12 minutos e 30 segundos às 13 horas e 25 minutos e das 20 horas e 42 minutos e 30 segundos às 20 horas e 55 minutos na televisão. Inciso 3. Nas eleições para senador, às segundas, quartas e sextas-feiras. A linha A, das 7 horas às 7 horas e 5 minutos e das 12 horas às 12 horas e 5 minutos no rádio, e nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3. A linha B, das 13 horas às 13 horas e 5 minutos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 35 minutos na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3. A linha C, das 7 horas às 7 horas e 7 minutos e das 12 horas às 12 horas e 7 minutos no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. A linha D, das 13 horas às 13 horas e 7 minutos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 37 minutos na televisão, nos anos que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. Inciso 4.
nas eleições para deputado estadual e deputado distrital, às segundas, quartas e sextas-feiras. A linha A, das 7 horas e 5 minutos às 7 horas e 15 minutos e das 12 horas e 5 minutos às 12 horas e 15 minutos no rádio nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3. A linha B, das 13 horas e 5 minutos às 13 horas e 15 minutos e das 20 horas e 35 minutos às 20 horas e 45 minutos na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3. A linha C, das 7 horas e 7 minutos às 7 horas e 16 minutos e das 12 horas e 7 minutos às 12 horas e 16 minutos no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. A linha D, das 13 horas e 7 minutos às 13 horas e 16 minutos e das 20 horas e 37 minutos às 20 horas e 46 minutos na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. Inciso 5. Na eleição para governador do Estado e do Distrito Federal, às segundas, quartas e sextas-feiras. A linha A, das 7 horas e 15 minutos às 7 horas e 25 minutos e das 12 horas e 15 minutos às 12 horas e 25 minutos no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3. A linha B, das 13 horas e 15 minutos às 13 horas e 25 minutos e das 20 horas e 45 minutos às 20 horas e 55 minutos na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3. A linha C, das 7 horas e 16 minutos às 7 horas e 25 minutos e das 12 horas e 16 minutos às 12 horas e 25 minutos no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. A linha D, das 13 horas e 16 minutos às 13 horas e 25 minutos e das 20 horas e 46 minutos às 20 horas e 55 minutos na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. Inciso 6. Nas eleições para prefeito de segunda a sábado. A linha A, das 7 horas às 7 horas e 10 minutos e das 12 horas às 12 horas e 10 minutos no rádio. A linha B, das 13 horas às 13 horas e 10 minutos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 40 minutos na televisão. Inciso 7. Ainda nas eleições para prefeito e também nas de vereador, mediante inserções de 30 e 60 segundos no rádio e na televisão, totalizando 70 minutos diários, de segunda-feira a domingo, distribuídas ao longo da programação veiculada entre as 5 e as 24 horas, na proporção de 60% para prefeito e 40% para vereador. Parágrafo 1º. Somente serão exibidas as inserções de televisão a que se refere o inciso 7 do parágrafo 1º nos municípios em que houver estação geradora de serviços de radiodifusão de sons e imagens. Parágrafo 2º. Os horários reservados à propaganda de cada eleição, nos termos do parágrafo 1º, serão distribuídos entre todos os partidos e coligações que tenham candidato, observado os seguintes critérios. Inciso 1. 90%, distribuídos proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, considerados no caso de coligação para eleições majoritárias, o resultado da soma do número de representantes dos 6 maiores partidos que a integrem e, nos casos de coligações para eleições proporcionais, o resultado da soma do número de representantes
de todos os partidos que a integrem. Inciso 2. 10% distribuídos igualitariamente. Parágrafo 3º. Para efeito do disposto neste artigo, a representação de cada partido na Câmara dos Deputados é a resultante da eleição. Parágrafo 4º. O número de representantes de partido que tenha resultado de fusão ou a que se tenha incorporado outro corresponderá à soma dos representantes que os partidos de origem possuíam na data mencionada no parágrafo anterior. Parágrafo 5. Se o candidato a presidente ou governador deixar de concorrer em qualquer etapa do pleito e não havendo a substituição prevista no artigo 13 desta lei, far-se-á nova distribuição do tempo entre os candidatos remanescentes. Parágrafo 6º. Aos partidos e coligações que, após aplicação dos critérios de distribuição referidos no caput, obtiverem direito à parcela do horário eleitoral inferior a 30 segundos, será assegurado o direito de acumulá-lo para uso em tempo equivalente. Parágrafo 7º. Para efeito do disposto no parágrafo 2º, serão desconsideradas as mudanças de filiação partidária, em quaisquer hipóteses. Parágrafo 8º. As mídias, com as gravações da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, serão entregues às emissoras, inclusive nos sábados, domingos e feriados, com antecedência mínima. Inciso 1. De 6 horas do horário previsto para o início da transmissão, no caso dos programas em rede. Inciso 2. De 12 horas do horário previsto para o início da transmissão, no caso das inserções. Parágrafo 9. As emissoras de rádio, sob responsabilidade do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, instaladas em localidades fora do Distrito Federal, são dispensadas da veiculação da propaganda eleitoral gratuita dos pleitos referidos nos incisos 2 a 6 do parágrafo 1º. Artigo 48. Nas eleições para prefeitos e vereadores nos municípios em que não haja emissora de rádio e televisão, a Justiça Eleitoral garantirá aos partidos políticos participantes do pleito a veiculação de propaganda eleitoral gratuita nas localidades aptas à realização de segundo turno de eleições e nas quais seja operacionalmente viável realizar a retransmissão. Artigo 49. Se houver segundo turno, as emissoras de rádio e televisão reservarão, a partir da sexta-feira seguinte à realização do primeiro turno e até a antevéspera da eleição, horário destinado à divulgação da propaganda eleitoral gratuita, dividida em 2 blocos diários de 10 minutos para cada eleição, e os blocos terão início às 7 e às 12 horas no rádio e às 13 às 20 horas e 30 minutos na televisão. Parágrafo 1º. Em circunscrição, onde houver segundo turno para presidente e governador, o horário reservado à propaganda deste iniciar-se-á imediatamente após o término do horário reservado ao primeiro. Parágrafo 2º. O tempo de cada período diário será dividido igualitariamente entre os candidatos. Artigo 50. A Justiça Eleitoral efetuará sorteio para a escolha da ordem de veiculação da propaganda de cada partido ou coligação no primeiro dia do horário eleitoral gratuito. A cada dia que se seguir, a propaganda veiculada por último, na véspera, será a primeira, apresentando-se as demais na ordem do sorteio. Artigo 51. Durante o período previsto no artigo 47 desta lei, as emissoras de rádio e televisão e os canais por assinatura mencionados no artigo 57 desta lei reservarão 70 minutos diários
para a propaganda eleitoral gratuita, a serem usados em inserções de 30 e 60 segundos, a critério do respectivo partido ou coligação, assinadas obrigatoriamente pelo partido ou coligação e distribuídas ao longo da programação veiculada entre as 5 e as 24 horas, nos termos do parágrafo 2º do artigo 47 desta lei, obedecido o seguinte: inciso 1. O tempo será dividido em partes iguais para a utilização nas campanhas dos candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, bem como de suas legendas partidárias ou das que componham a coligação, quando for o caso. Inciso 3. A distribuição levará em conta os blocos de audiência entre as 5 e as 11 horas, às 11 e às 18 horas, e às 18 e às 24 horas. Inciso 4. Na veiculação das inserções é vedada a divulgação de mensagens que possam degradar ou ridicularizar candidato, partido ou coligação, aplicando-se-lhes ainda todas as demais regras aplicadas ao horário de propaganda eleitoral previstas no artigo 47. Parágrafo 1º. É vedada a veiculação de inserções idênticas no mesmo intervalo de programação, exceto se o número de inserções de que dispuser o partido exceder os intervalos disponíveis, sendo vedada a transmissão em sequência para o mesmo partido político. Parágrafo 2º. Durante o período previsto no artigo 49 desta lei, onde houver segundo turno, as emissoras de rádio e televisão e os canais de televisão por assinatura mencionados no artigo 57 desta lei reservarão por cada cargo em disputa 25 minutos para serem usados em inserções de 30 e de 60 segundos, observado as disposições deste artigo. Artigo 52. A partir do dia 15 de agosto do ano da eleição, a Justiça Eleitoral convocará os partidos e a representação das emissoras de televisão para elaborarem plano de mídia nos termos do artigo 51 para o uso da parcela do horário eleitoral gratuito a que tenham direito garantida a todos participação nos horários de maior e menor audiência. Artigo 53. Não serão admitidos cortes instantâneos ou qualquer tipo de censura prévia nos programas eleitorais gratuitos. Parágrafo 1º. É vedada a veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos, sujeitando-se o partido ou coligação infratores à perda do direito à veiculação de propaganda no horário eleitoral gratuito do dia seguinte. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a requerimento de partido, coligação ou candidato, a Justiça Eleitoral impedirá a reapresentação de propaganda ofensiva à honra de candidato, à moral e os bons costumes. Artigo 53. A. É vedado aos partidos políticos e às coligações incluir no horário destinado aos candidatos às eleições proporcionais propaganda das candidaturas e eleições majoritárias, ou vice-versa, ressalvada a utilização durante a exibição do programa de legendas com referência aos candidatos majoritários, ou ao fundo de cartazes ou fotografias desses candidatos, ficando autorizada a menção ao nome e ao número de qualquer candidato do partido ou da coligação. Parágrafo 1º. É facultada a inserção de depoimento de candidatos a eleições proporcionais no horário da propaganda das candidaturas majoritárias e vice-versa,
registrados sob o mesmo partido ou coligação, desde que o depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato que excedeu o tempo. Parágrafo 2º. Fica vedada a utilização da propaganda de candidaturas proporcionais como propaganda de candidaturas majoritárias e vice-versa. Parágrafo 3º. O partido político ou coligação que não observar a regra contida neste artigo perderá em seu horário de propaganda gratuita tempo equivalente no horário reservado à propaganda da eleição disputada pelo candidato beneficiado. Artigo 54. Nos programas e inserções de rádio e televisão destinados à propaganda eleitoral gratuita de cada partido ou coligação, só poderão aparecer em gravações internas e externas, observado o disposto no parágrafo 2º, candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com música ou vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do número do candidato ou do partido, bem como seus apoiadores, inclusive os candidatos de que trata o parágrafo 1º do artigo 53A, que poderão dispor de até 25% do tempo de cada programa ou inserção, sendo vedadas montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais. Parágrafo 1º. No segundo turno das eleições, não será permitida, nos programas de que trata este artigo, a participação de filiados a partidos que tenham formalizado o apoio a outros candidatos. Parágrafo 2º. Será permitida a veiculação de entrevistas com o candidato e de cenas externas, nas quais ele pessoalmente exponha, inciso 1, realizações de governo ou da administração pública. Inciso 2, falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços públicos em geral. Inciso 3, atos parlamentares e debates legislativos. Artigo 55. Na propaganda eleitoral, no horário gratuito, são aplicáveis ao partido, coligação ou candidato as vedações indicadas nos incisos 1 e 2 do artigo 45. Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o partido ou coligação à perda de tempo equivalente ao dobro do usado na prática do ilícito, no período do horário gratuito subsequente dobrada a cada reincidência, devendo o tempo correspondente ser veiculado após o programa dos demais candidatos, com a informação de que a não veiculação do programa resulta de infração da lei eleitoral. Artigo 56. A requerimento de partido, coligação ou candidato, a Justiça Eleitoral poderá determinar a suspensão por 24 horas da programação normal de emissora que deixar de cumprir as disposições desta lei sobre propaganda. Parágrafo 1º. No período de suspensão a que se refere este artigo, a Justiça Eleitoral vinculará mensagem de orientação ao eleitor, intercalada a cada 15 minutos. Parágrafo 2º. Em cada reiteração de conduta, o período de suspensão será duplicado. Artigo 57. As disposições desta lei aplicam-se às emissoras de televisão que operam em VHF e UHF e os canais de televisão por assinatura, sob a responsabilidade do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou das câmaras municipais. Propaganda na internet. Artigo 57-A. É permitida a propaganda eleitoral na internet nos termos desta lei,
após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Artigo 57b. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas. Inciso 1. Em sítio do candidato, com o endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no país. Inciso 2. Em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado direta ou indiretamente em provedor de serviço de internet estabelecido no país. Inciso 3. Por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação. Inciso 4. Por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por a linha A. Candidatos, partidos ou coligações. Ou a linha B. Qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. Parágrafo 1º. Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral. Parágrafo 2º. Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear a identidade. Parágrafo 3º. É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. Parágrafo 4º. O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado, se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pela Justiça Eleitoral. Parágrafo 5º. A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa no valor de R$ 5.000 a R$ 30.000, ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. Artigo 57c. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes. Parágrafo 1º. É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet em sítios, inciso 1, de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, inciso 2, oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo 2º. A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa no valor de R$ 5.000 a R$ 30.000, ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar
o limite máximo da multa. Parágrafo 3º. O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente com o provedor da aplicação de internet com sede e fórum no país ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no país, e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações. Artigo 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores, internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas A, B e C do inciso 4 do parágrafo 3º do artigo 58 e do 58-A e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. Parágrafo 2º. A violação do disposto nesse artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa no valor de R$ 5.000 a R$ 30.000. Parágrafo 3º. Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios de internet, inclusive redes sociais. Artigo 57-E. São vedadas às pessoas relacionadas no artigo 24 a utilização, doação ou cessão de cadastro eletrônico de seus clientes em favor de candidatos, partidos ou coligações. Parágrafo 1º. É proibida a venda de cadastro de endereços eletrônicos. Parágrafo 2º. A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa no valor de R$ 5.000 a R$ 30.000. Artigo 57-F. Aplicam-se ao provedor de conteúdo e de serviços multimídia que hospeda a divulgação da propaganda eleitoral de candidato, de partido ou de coligação, as penalidades previstas nesta lei, se no prazo determinado pela Justiça Eleitoral, contado a partir da notificação de decisão sobre a existência de propaganda irregular, não tomar providências para a cessação dessa divulgação. Parágrafo único. O provedor de conteúdo ou de serviços multimídia só será considerado responsável pela divulgação da propaganda se a publicação do material for comprovadamente de seu prévio conhecimento. 57-H. Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, será punido com multa de R$ 5.000 a R$ 30.000 quem realizar propaganda eleitoral na internet atribuindo indevidamente sua autoria a terceiro, inclusive a candidato, partido ou coligação. Parágrafo 1º. Constitui crime a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação, punível com detenção de 2 a 4 anos e multa de R$ 15.000 a R$ 50.000. Parágrafo 2º. Igualmente incorre em crime punível com detenção de 6 meses a 1 ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período, e multa de R$ 5.000 a R$ 30.000 às pessoas contratadas na forma do parágrafo 1º. Artigo 57-L. A requerimento de candidato, partido ou coligação, observado o rito previsto no artigo 96 desta lei, a Justiça Eleitoral poderá determinar, no âmbito e nos limites técnicos
de cada aplicação de internet a suspensão do acesso a todo o conteúdo veiculado que deixar de cumprir as disposições desta lei, devendo o número de horas de suspensão ser definida proporcionalmente à gravidade da infração cometida, em cada caso, observado o limite máximo de 24 horas. Parágrafo 1º. A cada reiteração de conduta será duplicado o período de suspensão. Parágrafo 2º. No período de suspensão a que se refere este artigo, a empresa informará a todos os usuários que tentaram acessar seus serviços, que se encontra temporariamente inoperante, por desobediência à legislação eleitoral. Artigo 57-J. O Tribunal Superior Eleitoral regulamentará o disposto nos artigos 57A a 57I desta lei de acordo com o cenário e as ferramentas tecnológicas existentes em cada momento eleitoral e promoverá para os veículos, partidos e demais entidades interessadas a formulação e a ampla divulgação de regras de boas práticas relativas a campanhas eleitorais na internet. Do direito de resposta, artigo 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação, atingidos ainda que de forma indireta por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social. Parágrafo 1º. O ofendido ou seu representante legal poderá pedir o exercício do direito de resposta à Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da ofensa. Inciso 1. 24 horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito. Inciso 2. 48 horas, quando se tratar da programação normal das emissoras de rádio e televisão. Inciso 3. 72 horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita. Inciso 4. A qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na internet ou em 72 horas após sua retirada. Parágrafo 2º. Recebido o pedido, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o ofensor para que se defenda em 24 horas, devendo a decisão ser prolatada no prazo máximo de 72 horas da data da formulação do pedido. Parágrafo 3º. Observar-se-ão ainda as seguintes regras no caso de pedido de resposta relativo à ofensa veiculada. Inciso 1. Em órgão de imprensa escrita. Alínea A. O pedido deverá ser instruído com exemplar da publicação e o texto para a resposta. Alínea B. Deferido o pedido, a divulgação da resposta dar-se-á no mesmo veículo, espaço local, página, tamanho, caracteres e outros elementos que realce usados na ofensa, em até 48 horas. Após a decisão, ou tratando-se de veículo com periodicidade de circulação maior que 48 horas na primeira vez em que circular. A linha C. Por solicitação do ofendido, a divulgação da resposta será feita no mesmo dia da semana em que a ofensa foi divulgada, ainda que fora do prazo de 48 horas. A linha D. Se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nas alíneas anteriores, a Justiça Eleitoral determinará a imediata divulgação da resposta. A linha E. O defensor deverá comprovar nos autos o cumprimento da decisão mediante dados sobre a regular distribuição dos exemplares
a quantidade impressa e o raio de abrangência na distribuição. Inciso 2. Em programação normal das emissoras de rádio e de televisão. A linha A. A Justiça Eleitoral, à vista do pedido, deverá notificar imediatamente o responsável pela emissora que realizou o programa para que entregue em 24 horas, sob as penas do artigo 347 da Lei 4.737, Código Eleitoral, cópia da fita da transmissão que será devolvida após a decisão. A linha B. O responsável pela emissora, ao ser notificado pela Justiça Eleitoral ou informado pelo reclamante ou representante por cópia protocolada do pedido de resposta, preservará a gravação até a decisão final do processo. A linha C. Deferido o pedido, a resposta será dada em até 48 horas após a decisão, em tempo igual ou da ofensa, porém nunca inferior a 1 minuto. Inciso 3. No horário eleitoral gratuito. A linha A. O ofendido usará para a resposta tempo igual ao da ofensa, nunca inferior, porém, a 1 minuto. A linha B. A resposta será veiculada no horário destinado ao partido ou coligação responsável pela ofensa, devendo necessariamente dirigir-se aos fatos nela veiculados. A linha C. Se o tempo reservado ao partido ou coligação responsável pela ofensa for inferior a 1 minuto, a resposta será levada ao ar tantas vezes quanto sejam necessárias para a sua complementação. A linha D. Deferido o pedido para a resposta, a emissora geradora e o partido ou coligação atingidos deverão ser notificados imediatamente da decisão, na qual deverão estar indicados quais os períodos diurno ou noturno para a veiculação da resposta que deverá ter lugar no início do programa do partido ou coligação. A linha E. O meio magnético para a resposta deverá ser entregue à emissora geradora até 36 horas após a ciência da decisão para a veiculação no programa subsequente do partido ou coligação em cujo horário se praticou a ofensa. A linha F. Se o ofendido for candidato, partido ou coligação que tenha usado o tempo concedido sem responder aos fatos veiculados na ofensa, terá subtraído tempo idêntico do respectivo programa eleitoral. Tratando-se de terceiros, ficarão sujeitos à suspensão de igual tempo em eventuais novos pedidos de resposta e a multa no valor de 2.000 a 5.000 UFIRs. Inciso 4. Em propaganda eleitoral na internet, a linha A. Deferido o pedido, o usuário ofensor deverá divulgar a resposta do ofendido em até 48 horas após sua entrega em mídia física e deverá empregar nessa divulgação o mesmo impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado, nos termos referidos no artigo 57-C desta lei, e o mesmo veículo, espaço local, horário, página eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa. A linha B. A resposta ficará disponível para acesso pelos usuários do serviço de internet por tempo não inferior ao dobro em que esteve disponível a mensagem considerada ofensiva. A linha C. Os custos de veiculação da resposta correrão por conta do responsável pela propaganda original. Parágrafo 4º. Se a ofensa ocorrer em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, a resposta será divulgada nos horários que a Justiça Eleitoral determinar, até que nas 48 horas anteriores ao pleito
em termos e forma previamente aprovados, de modo a não ensejar réplica. Parágrafo 5. Da decisão sobre o exercício do direito de resposta, cabe recurso às instâncias superiores, em 24 horas da data de sua publicação, em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido oferecer contra-razões, em igual prazo, a contar da sua notificação. Parágrafo 6. A Justiça Eleitoral deve proferir suas decisões no prazo máximo de 24 horas, observando-se o disposto nas alíneas D e E do inciso 3 do parágrafo 3º, para a restituição do tempo em caso de provimento de recurso. Parágrafo 7º. A inobservância do prazo previsto no parágrafo anterior sujeita a autoridade judiciária às penas previstas no artigo 345 da Lei 4.737, Código Eleitoral. Parágrafo 8º. O não cumprimento integral ou em parte da decisão que conceder a resposta sujeitará o infrator ao pagamento de multa no valor de 5.000 a 15.000 FIA, duplicada em caso de reiteração de conduta, sem prejuízo do disposto no artigo 347, Código Eleitoral. Parágrafo 9. Caso a decisão de que trata o parágrafo 2º não seja prolatada em 72 horas da data da formulação do pedido, a Justiça Eleitoral, de ofício, providenciará a alocação de juiz auxiliar. Artigo 58-A. Os pedidos de direito de resposta e as representações por propaganda eleitoral irregular em rádio, televisão e internet tramitarão preferencialmente em relação aos demais processos em curso na Justiça Eleitoral. Do Sistema Eletrônico de Votação e da Totalização dos Votos. Artigo 59. A votação e a totalização dos votos serão feitas por sistema eletrônico, podendo o Tribunal Superior Eleitoral autorizar, em caráter excepcional, a aplicação das regras fixadas nos artigos 83 a 89. Parágrafo 1º. A votação eletrônica será feita no número de candidato ou da legenda partidária, devendo o nome e fotografia do candidato e o nome do partido ou legenda partidária aparecer no painel da urna eletrônica, com a expressão designadora do cargo disputado no masculino ou feminino, conforme o caso. Parágrafo 2º. Na votação para as eleições proporcionais, serão computados para a legenda partidária os votos em que não seja possível a identificação do candidato, desde que o número identificador do partido seja digitado de forma correta. Parágrafo 3º. A urna eletrônica exibirá para o eleitor os painéis da seguinte ordem. Inciso 1. Para as eleições de que trata o inciso 1 do parágrafo único do artigo 1º, deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador, governador e vice-governador do estado ou do Distrito Federal, presidente e vice-presidente da República. Inciso 2. Para as eleições de que trata o inciso 2 do parágrafo único do artigo 1º, vereador, prefeito e vice-prefeito. Parágrafo 4º. A urna eletrônica disporá de recursos que, mediante assinatura digital, permitam o registro digital de cada voto e a identificação da urna em que foi registrado, resguardado o anonimato do eleitor. Parágrafo 5. Caberá à Justiça Eleitoral definir a chave de segurança e a identificação da urna eletrônica de que trata o parágrafo 4º. Parágrafo 6º. Ao final da eleição, a urna eletrônica procederá à assinatura digital do arquivo de votos, com a aplicação do registro de horário e do arquivo do boletim da urna, de maneira a impedir substituição de votos e alteração dos registros dos termos
de início e término da votação. Parágrafo 7º. O Tribunal Superior Eleitoral colocará à disposição dos eleitores urnas eletrônicas destinadas a treinamento. Parágrafo 8. O Tribunal Superior Eleitoral colocará à disposição dos eleitores urnas eletrônicas destinadas a treinamento. Artigo 59-A. No processo de votação eletrônica, a urna imprimirá o registro de cada voto, que será depositado de forma automática e sem contato manual do eleitor em local previamente lacrado. Parágrafo único. O processo de votação não será concluído até que o eleitor confirme a correspondência entre o teor de seu voto e o registro impresso e exibido pela urna eletrônica. Artigo 60. No sistema eletrônico de votação, considerar-se-á voto de legenda quando o eleitor assinalar o número do partido no momento de votar para determinado cargo, e somente para este será computado. Artigo 61. A urna eletrônica contabilizará cada voto, assegurando-lhe o sigilo e inviolabilidade, garantida aos partidos políticos, coligações e candidatos. Ampla fiscalização. Artigo 62. Nas sessões em que for adotada a urna eletrônica, somente poderão votar eleitores cujos nomes estiverem nas respectivas folhas de votação, não se aplicando a ressalva a que se refere o artigo 148, parágrafo 1º, Lei nº 4.737, Código Eleitoral. Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral disciplinará a hipótese de falha na urna eletrônica que prejudique o regular processo de votação. Das mesas receptoras. Artigo 63. Qualquer partido pode reclamar ao juiz eleitoral, no prazo de 5 dias da nomeação da mesa receptora, devendo a decisão ser proferida em 48 horas. Parágrafo 1º. Da decisão do juiz eleitoral, caberá recurso para o Tribunal Regional, interposto dentro de 3 dias, devendo ser resolvido em igual prazo. Parágrafo 2º. Não podem ser nomeados presidentes e mesários os menores de 18 anos. Artigo 64. É vedada a participação de parentes em qualquer grau ou de servidores da mesma repartição pública ou empresa privada, na mesma mesa, turma ou junta eleitoral. Da fiscalização das eleições. Artigo 65. A escolha de fiscais e delegados pelos partidos ou coligações não poderá recair em menor de 18 anos ou em quem, por nomeação do juiz eleitoral, já faça parte de mesa receptora. Parágrafo 1º. O fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mais de uma sessão eleitoral no mesmo local de votação. Parágrafo 2º. As credenciais de fiscais e delegados serão expedidas exclusivamente pelos partidos ou coligações. Parágrafo 3º. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o presidente do partido ou o representante da coligação deverá registrar na Justiça Eleitoral o nome das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais e delegados. Parágrafo 4º. Para o acompanhamento dos trabalhos de votação, só será permitido o credenciamento de, no máximo, 2 fiscais de cada partido ou coligação por sessão eleitoral. Artigo 66. Os partidos e coligações poderão fiscalizar todas as fases do processo de votação e apuração das eleições e o processamento eletrônico da totalização dos resultados. Parágrafo 1º. Todos os programas de computador de propriedade do Tribunal Superior Eleitoral, desenvolvidos por ele ou sob sua encomenda, utilizados nas urnas eletrônicas,
para os processos de votação, apuração e totalização poderão ter suas fases de especificação e de desenvolvimento acompanhadas por técnicos indicados pelos partidos políticos, Ordem dos Advogados do Brasil e Ministério Público, até 6 meses antes das eleições. Parágrafo 2º. Uma vez concluídos os programas a que se refere o parágrafo 1º, serão eles apresentados por análise aos representantes credenciados dos partidos políticos e coligações até 20 dias antes das eleições, nas dependências do Tribunal Superior Eleitoral, na forma de programas-fonte e de programas executáveis, inclusive os sistemas aplicativo e de segurança e as bibliotecas especiais, sendo que as chaves eletrônicas privadas e senhas eletrônicas de acesso manter-se-ão no sigilo da Justiça Eleitoral. Após a apresentação e conferência, serão lacradas cópias dos programas-fonte e dos programas compilados. Parágrafo 3º. No prazo de 5 dias, a contar da data de apresentação referida no parágrafo 2º, o partido político e a coligação poderão apresentar impugnação fundamentada à Justiça Eleitoral. Parágrafo 4º. Havendo a necessidade de qualquer alteração nos programas, após a apresentação de que trata o parágrafo 3º, dar-se-á conhecimento do fato aos representantes dos partidos políticos e das coligações para que sejam novamente analisados e lacrados. Parágrafo 5º. A carga ou preparação das urnas eletrônicas será feita em sessão pública, com prévia convocação dos fiscais dos partidos e coligações, para assistirem e procederem aos atos de fiscalização, inclusive para verificarem se os programas carregados nas urnas são idênticos aos que foram lacrados na seção referida, no parágrafo 2º desse artigo, após o que as urnas serão lacradas. Parágrafo 6º. No dia da eleição, será realizada por amostragem auditoria de verificação do funcionamento das urnas eletrônicas através de votação paralela, na presença dos fiscais dos partidos e coligações, nos moldes fixados em resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 7º. Os partidos concorrentes ao pleito poderão constituir sistema próprio de fiscalização, apuração e totalização dos resultados, contratando inclusive empresas de auditoria de sistemas que, credenciadas junto à Justiça Eleitoral, receberão previamente os programas de computador e os mesmos dados alimentadores do sistema oficial de apuração e totalização. Artigo 67. Os órgãos encarregados do processamento eletrônico de dados são obrigados a fornecer aos partidos ou coligações, no momento da entrega ao juiz encarregado, cópias dos dados de processamento parcial de cada dia, contidos em meio magnético. Artigo 68. O boletim da urna, segundo modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, conterá os nomes e os números dos candidatos nela votados. Parágrafo 1º. O presidente da mesa receptora é obrigado a entregar cópia do boletim de urna aos partidos e coligações concorrentes ao pleito cujos representantes o requeiram, até 1 hora antes da expedição. Parágrafo 2º. O descumprimento do disposto no parágrafo anterior constitui crime punível com detenção de 1 a 3 meses, com alternativa de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de 1.000 a 5.000 UFIR. Artigo 69. A impugnação não recebida pela Junta Eleitoral pode ser apresentada diretamente ao Tribunal Regional Eleitoral em 48 horas, acompanhada de declaração de 2 testemunhas. Parágrafo único. O Tribunal
decidirá sobre o recebimento em 48 horas, publicando o acórdão na própria sessão de julgamento e transmitindo imediatamente à Junta, via telex, fax ou qualquer outro meio eletrônico, o inteiro teor da decisão e da impugnação. Artigo 70. O presidente da Junta Eleitoral que deixar de receber ou de mencionar em ata os protestos recebidos ou ainda impedir o exercício de fiscalização pelos partidos ou coligações deverá ser imediatamente afastado, além de responder pelos crimes previstos na Lei 4.737, Código Eleitoral. Artigo 71. Cumpre aos partidos e coligações, por seus fiscais e delegados devidamente credenciados, e os candidatos proceder à instrução dos recursos interpostos contra a apuração, juntando para tanto cópia do boletim relativo à urna impugnada. Parágrafo único. Na hipótese de surgirem obstáculos à obtenção do boletim, caberá ao recorrente requerer, mediante a indicação dos dados necessários que o órgão da Justiça Eleitoral, perante o qual foi interposto o recurso, o instrua anexando o respectivo boletim de urna. Artigo 72. Constituem crimes puníveis com reclusão de 5 a 10 anos. Inciso 1. Obter acesso a sistema de tratamento automático de dados, usado pelo Serviço Eleitoral, a fim de alterar a apuração ou a contagem de votos. Inciso 2. Desenvolver ou introduzir comando, instrução ou programa de computador capaz de destruir, apagar, eliminar, alterar, gravar ou transmitir dado, instrução ou programa ou provocar qualquer outro resultado diverso do esperado, em sistema de tratamento automático de dados usados pelo Serviço Eleitoral. Inciso 3. Causar propositadamente dano físico ao equipamento usado na votação ou na totalização de votos, ou às suas partes. Das condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Artigo 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Inciso 1. Ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis, pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios, e dos municípios, ressalvada a realização de convenção partidária. Inciso 2. Usar materiais ou serviços custeados pelos governos ou casas legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. Inciso 3. Ceder serviço público ou empregado da administração direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, do Poder Executivo, ou usar de seus serviços para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado. Inciso 4. Fazer ou permitir uso promocional em favor do candidato, partido político ou coligação de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público. Inciso 5. Nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir, sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou, por outros meios, dificultar ou impedir o exercício funcional e ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do pleito, nos 3 meses que o antecedem,
e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados: a linha A, a nomeação ou a exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança. A linha B, a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais ou conselhos de contas e dos órgãos da Presidência da República. A linha C, a nomeação dos aprovados em concurso público homologados até o início daquele prazo. A linha D, a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo. A linha E, transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários. Inciso 6. Nos 3 meses que antecede o pleito. A linha A, realizar transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios e dos estados aos municípios sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal pré-existente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma pré-fixado e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública. A linha B, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. A linha C, fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo. Inciso 7. Realizar no primeiro semestre do ano de eleição despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos 3 últimos anos que antecedem o pleito. Inciso 8. Fazer na circunscrição do pleito revisão geral da remuneração dos servidores públicos, que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no artigo 7º desta lei, e até a posse dos eleitos. Parágrafo 1º. Reputa-se agente público para os efeitos deste artigo quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional. Parágrafo 2º. A vedação do inciso 1 do caput não se aplica ao uso em campanha de transporte oficial pelo Presidente da República, obedecido o disposto no artigo 76, nem ao uso em campanha pelos candidatos à reeleição de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador, de Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, de suas residências oficiais para realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não tenham caráter de ato público. Parágrafo 3º. As vedações do inciso 6 do caput, alíneas B e C, aplicam-se apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição. Parágrafo 4º. O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada,
quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de 5 a 100 mil FIR. Parágrafo 5. Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no parágrafo 10, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. Parágrafo 6. As multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada reincidência. Parágrafo 7º. As condutas enumeradas no caput caracterizam ainda atos de improbidade administrativa, a que se refere o artigo 11, inciso 1, da Lei nº 8.429, e sujeitam-se a disposições daquele diploma legal, em especial as combinações do artigo 12, inciso 3. Parágrafo 8. Aplicam-se as sanções do parágrafo 4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos políticos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem. Parágrafo 9. Na distribuição de recursos do fundo partidário, Lei 9.096, oriundos da aplicação do disposto no parágrafo 4º, deverão ser excluídos dos partidos beneficiados pelos atos que originaram as multas. Parágrafo 10. No caso em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. Parágrafo 11. Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o parágrafo 10 não poderão ser executados por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por esse mantida. Parágrafo 12. A representação contra a não observância do disposto neste artigo observará o rito do artigo 22 da Lei Complementar 64 e poderá ser ajuizada até a data da diplomação. Parágrafo 13. O prazo de recurso contra decisões proferidas com base nesse artigo será de 3 dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. Artigo 74. Configura abuso de autoridade para os fins do disposto no artigo 22 da Lei Complementar 64 a infringência do disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, ficando o responsável, se candidato, sujeito ao cancelamento do registro ou do diploma. Artigo 75. Nos 3 meses que antecederem às eleições, a realização de inaugurações é vedada a contratação de shows artísticos, pagos com recursos públicos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento do disposto neste artigo, sem prejuízo da suspensão imediata da conduta, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. Artigo 76. O ressarcimento das despesas com o uso de transporte oficial pelo Presidente da República e sua comitiva em campanha eleitoral será de responsabilidade do partido político ou coligação a que esteja vinculado. Parágrafo 1º. O ressarcimento de que trata este artigo terá por base o tipo de transporte usado e a respectiva tarifa de mercado cobrada no trecho correspondente, ressalvado o uso do avião presidencial, cujo ressarcimento corresponderá ao aluguel de uma aeronave de propulsão a jato do tipo táxi aéreo. Parágrafo 2º. No prazo de 10 dias úteis da realização do pleito
em primeiro turno ou segundo, se houver o órgão competente de controle interno procederá ex officio à cobrança dos valores devidos nos termos dos parágrafos anteriores. Parágrafo 3º. A falta do ressarcimento no prazo estipulado implicará a comunicação do fato ao Ministério Público Eleitoral, pelo órgão de controle interno. Parágrafo 4º. Recebida a denúncia do Ministério Público, a Justiça Eleitoral apreciará o feito no prazo de 30 dias, aplicando aos infratores pena de multa correspondente ao dobro das despesas, duplicada a cada reiteração de conduta. Artigo 77. É proibido a qualquer candidato comparecer nos 3 meses que precedem o pleito a inaugurações de obras públicas. Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à cassação do registro ou do diploma. Artigo 78. A aplicação das sanções cominadas no artigo 73, parágrafo 4º e 5, dar-se-á sem prejuízo de outras de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar, fixadas pelas demais leis vigentes. Disposições transitórias. Artigo 78. O financiamento das campanhas eleitorais com recursos públicos será disciplinada em lei específica. Artigo 80. Nas eleições a serem realizadas no ano de 1998, cada partido ou coligação deverá reservar para candidatos de cada sexo no mínimo 25% e no máximo 75% do número de candidaturas que puder registrar. Artigo 82. Nas sessões eleitorais em que não for usado o sistema eletrônico de votação e totalização de votos, serão aplicadas as regras definidas nos artigos 83 a 89 desta lei e as pertinentes de Lei 4.737, Código Eleitoral. Artigo 83. As cédulas oficiais serão confeccionadas pela Justiça Eleitoral, que as imprimirá com exclusividade para distribuição às mesas receptoras, sendo sua impressão feita em papel opaco, com tinta preta e em tipos uniformes de letras e números, identificando o gênero na denominação dos cargos em disputa. Parágrafo 1º. Haverá 2 cédulas distintas, uma para as eleições majoritárias e outra para as proporcionais, a serem confeccionadas segundo modelos determinados pela Justiça Eleitoral. Parágrafo 2º. Os candidatos à eleição majoritária serão identificados pelo nome indicado no período de registro e pela sigla adotada pelo partido a que pertence e deverão figurar na ordem determinada por sorteio. Parágrafo 3º. Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional, a cédula terá espaços para que o eleitor escreva o nome ou o número do candidato escolhido ou a sigla ou o número do partido de sua preferência. Parágrafo 4º. No prazo de 15 dias após a realização do sorteio, a que se refere o parágrafo 2º, os tribunais regionais eleitorais divulgarão o modelo da cédula completa, com os nomes dos candidatos majoritários, na ordem já definida. Parágrafo 5. Às eleições em segundo turno, aplica-se o disposto no parágrafo 2º, devendo o sorteio verificar-se até 48 horas após a proclamação do resultado do primeiro turno e a divulgação do modelo da cédula nas 24 horas seguintes. Artigo 84. No momento da votação, o eleitor dirigir-se-á à cabina 2 vezes, sendo a primeira para preenchimento da cédula, destinada às eleições proporcionais, de cor branca, e a segunda para preenchimento da cédula, destinada às eleições majoritárias, de cor amarela. Parágrafo único. A Justiça Eleitoral fixará o tempo de votação
e o número de eleitores por sessão, para garantir o pleno exercício do direito de voto. Artigo 85. Em caso de dúvida na apuração de votos dados a homônimos, prevalecerá o número sobre o nome do candidato. Artigo 86. No sistema de votação convencional, considerar-se-á voto de legenda quando o eleitor assinalar o número do partido no local exato reservado para o cargo respectivo. E somente para este será computado. Artigo 87. Na apuração será garantido aos fiscais e delegados dos partidos e coligações o direito de observar diretamente a distância não superior a 1 metro da mesa, a abertura da urna, a abertura e contagem das cédulas e o preenchimento do boletim. Parágrafo 1º. O não atendimento ao disposto no caput enseja a impugnação do resultado da urna, desde que apresentada antes da divulgação do boletim. Parágrafo 2º. Ao final da transcrição dos resultados apurados no boletim, o presidente da Junta Eleitoral é obrigado a entregar cópia deste aos partidos e coligações concorrentes ao pleito, cujos representantes o requeiram, até 1 hora após sua expedição. Parágrafo 3º. Para os fins do disposto no parágrafo anterior, cada partido ou coligação poderá credenciar até 3 fiscais perante a Junta Eleitoral, funcionando um de cada vez. Parágrafo 4º. O descumprimento de qualquer das disposições deste artigo constitui crime punível com detenção de 1 a 3 meses, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa no valor de 1.000 a 5.000 FIR. Parágrafo 5. O rascunho ou qualquer outro tipo de anotação fora dos boletins de urna usados no momento da apuração dos votos não poderão servir de prova posterior perante a junta apuradora ou totalizadora. Parágrafo 6º. O boletim mencionado no parágrafo 2º deverá conter o nome e o número dos candidatos nas primeiras colunas, que precederão aquelas onde serão designados os votos e o partido ou coligação. Artigo 88. O juiz presidente da Junta Eleitoral é obrigado a recontar a urna quando, inciso 1, o boletim apresentar resultado não coincidente com o número de votantes ou discrepante dos dados obtidos no momento da apuração. Inciso 2. Ficar evidenciada a atribuição de votos a candidatos inexistentes, o não fechamento da contabilidade da urna, ou a apresentação de totais de votos nulos, brancos ou válidos, destoantes da média geral das demais seções do mesmo município, zona eleitoral. Artigo 89. Será permitido o uso de instrumentos que auxiliem o eleitor analfabeto a votar, não sendo a Justiça Eleitoral obrigada a fornecê-los. Disposições finais. Artigo 90. Aos crimes definidos nesta lei, aplica-se o disposto nos artigos 287 e 355 a 364 da Lei 4.737, Código Eleitoral. Parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, respondem penalmente pelos partidos e coligações os seus representantes legais. Parágrafo 2º. Nos casos de reincidência, as penas pecuniárias previstas nesta lei aplicam-se em dobro. Artigo 91. Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos 150 dias anteriores à data da eleição. Parágrafo único. A retenção de título eleitoral ou do comprovante de alistamento eleitoral constitui crime punível com detenção de 1 a 3 meses, com alternativa de prestação
de serviços à comunidade, por igual período, e multa no valor de 5.000 a 10.000 FIA. Artigo 91-A. No momento da votação, além da exibição do respectivo título, o eleitor deverá apresentar documento de identificação com fotografia. Parágrafo único. Fica vedado portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas e filmadoras dentro da cabine de votação. Artigo 92. O Tribunal Superior Eleitoral, ao conduzir o processamento dos títulos eleitorais, determinará de ofício a revisão ou correição das zonas eleitorais sempre que: inciso 1. O total de transferências de eleitores ocorridas no ano em cujo curso seja 10% superior ao do ano anterior. Inciso 2. O eleitorado for superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos, somada a de idade superior a 70 anos do território daquele município. Inciso 3. O eleitorado for superior a 65% da população projetada para aquele ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Artigo 93. O Tribunal Superior Eleitoral poderá, nos anos eleitorais, requisitar das emissoras de rádio e televisão, no período de um mês antes do início da propaganda eleitoral, a que se refere o artigo 36, e nos 3 dias anteriores à data do pleito, até 10 minutos diários, contínuos ou não, que poderão ser somados e usados em dias espaçados para a divulgação de comunicados, boletins e instruções ao eleitorado. Artigo 93-A. O Tribunal Superior Eleitoral, no período compreendido entre 1º de abril e 30 de julho dos anos eleitorais, promoverá em até 5 minutos diários, contínuos ou não, requisitados às emissoras de rádio e televisão, propaganda institucional em rádio e televisão destinada a incentivar a participação feminina dos jovens e da comunidade negra na política, bem como a esclarecer os cidadãos sobre as regras e o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro. Artigo 94. Os feitos eleitorais no período entre o registro das candidaturas até 5 dias após a realização do segundo turno das eleições terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos juízes de todas as justiças e instâncias, ressalvados os processos de habeas corpus e mandado de segurança. Parágrafo 1º. É defeso às autoridades mencionadas neste artigo deixar de cumprir qualquer prazo desta lei, em razão do exercício das funções regulares. Parágrafo 2º. O descumprimento do disposto neste artigo constitui crime de responsabilidade e será objeto de anotação funcional para o efeito de promoção na carreira. Parágrafo 3º. Além das polícias judiciárias, os órgãos da Receita Federal, estadual e municipal, os tribunais e órgãos de contas auxiliarão a Justiça Eleitoral na apuração dos delitos eleitorais, com prioridade sobre suas atribuições regulares. Parágrafo 4º. Os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações serão notificados para os feitos de que trata esta lei, com antecedência mínima de 24 horas, ainda por fax, telex ou telegrama. Parágrafo 5º. Nos tribunais eleitorais, os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações serão intimados para os feitos que não versem sobre a cassação do registro ou do diploma de que trata esta lei, por meio da publicação de edital eletrônico, publicado na página do respectivo tribunal, na internet, iniciando-se a contagem do prazo no dia seguinte ao da divulgação. Artigo 94-A. Os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta poderão, quando solicitados,
em casos específicos e de forma motivada pelos tribunais eleitores. Inciso 1. Fornecer informações na área de sua competência. Inciso 2. Ceder funcionários no período de 3 meses antes a 3 meses depois de cada eleição. Artigo 95. Ao juiz eleitoral que seja parte em ações judiciais que envolvam determinado candidato, é defeso exercer suas funções em processo eleitoral, na qual o mesmo candidato seja interessado. Artigo 96. Salvo disposições específicas em contrário desta lei, as reclamações ou representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político, coligação ou candidato e devem dirigir-se, inciso 1, aos juízes eleitorais, nas eleições municipais. Inciso 2, aos tribunais regionais eleitorais, nas eleições federais, estaduais e distritais. Inciso 3, ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleição presidencial. Parágrafo 1º. As reclamações e representações devem relatar fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias. Parágrafo 2º. Nas eleições municipais, quando a circunscrição abranger mais de uma zona eleitoral, o Tribunal Regional designará um juiz para apreciar as reclamações ou representações. Parágrafo 3º. Os tribunais eleitorais designarão 3 juízes auxiliares para apreciação das reclamações ou representações que lhes forem dirigidas. Parágrafo 4º. Os recursos contra as decisões dos juízes auxiliares serão julgados pelo plenário do tribunal. Parágrafo 5º. Recebida a reclamação ou representação, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o reclamado ou representado para, querendo apresentar defesa, em 48 horas. Parágrafo 7º. Transcorrido o prazo previsto no parágrafo 5º, apresentada ou não a defesa, o órgão competente da Justiça Eleitoral decidirá e fará publicar a decisão em 24 horas. Parágrafo 8º. Quando cabível o recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de 24 horas da publicação da decisão, em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido o oferecimento de contrarrazões em igual prazo, a contar da sua notificação. Parágrafo 9. Os tribunais julgarão o recurso no prazo de 48 horas. Parágrafo 10. Não sendo o feito julgado nos prazos fixados, o pedido pode ser dirigido ao órgão superior, devendo a decisão ocorrer de acordo com o rito definido neste artigo. Parágrafo 11. As sanções aplicadas a candidato em razão do descumprimento de disposições nesta lei não se estende ao respectivo partido, mesmo na hipótese de esse ter se beneficiado da conduta, salvo quando comprovada a sua participação. Artigo 96-A. Durante o período eleitoral, as intimações via facsímile encaminhadas pela Justiça Eleitoral a candidato deverão ser exclusivamente realizadas na linha telefônica para ele previamente cadastrada, por ocasião do preenchimento do requerimento de registro de candidatura. Parágrafo único. O prazo de cumprimento da determinação prevista no caput é de 48 horas, a contar do recebimento do facsímile. Artigo 96-B. Serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz ou relator que tiver recebido a primeira. Parágrafo 1º. O ajuizamento de ação eleitoral por candidato ou partido político não impede ação do Ministério Público no mesmo sentido. Parágrafo 2º. Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão ainda não transitou em julgado, será ela apensada ao processo anterior
na instância em que ele se encontrar, figurando a parte como litisconsorte no feito principal. Parágrafo 3º. Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão já tenha transitado em julgado, não será ela conhecida pelo juiz, ressalvada a apresentação de outras ou novas provas. Artigo 97. Poderá o candidato, partido ou coligação representar ao Tribunal Regional Eleitoral contra o juiz eleitoral que descumprir as disposições desta lei ou der causa ao seu descumprimento, inclusive quanto aos prazos processuais, neste caso, ouvido ou representado em 24 horas. O tribunal ordenará a observância do procedimento que explicitar, sob pena de incorrer o juiz em desobediência. Parágrafo 1º. É obrigatório para os membros dos tribunais eleitorais e do Ministério Público fiscalizar o cumprimento desta lei pelos juízes e promotores eleitorais das instâncias inferiores, determinando, quando for o caso, a abertura de procedimento disciplinar para apuração de eventuais irregularidades que verificarem. Parágrafo 2º. No caso de descumprimento das disposições desta lei por Tribunal Regional Eleitoral, a representação poderá ser feita ao Tribunal Superior Eleitoral, observado o disposto neste artigo. Artigo 97-A. Nos termos do inciso 78 do artigo 5 da Constituição Federal, considera-se duração razoável do processo que possa resultar em perda do mandato eletivo o período máximo de 1 ano, contado da sua apresentação à Justiça Eleitoral. Parágrafo 1º. A duração do processo de que trata o caput abrange a tramitação em todas as instâncias da Justiça Eleitoral. Parágrafo 2º. Vencido o prazo de que trata o caput, será aplicável o disposto no artigo 97, sem prejuízo de representação ao Conselho Nacional de Justiça. Artigo 98. Os eleitores nomeados para compor as mesas receptoras ou juntas eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, pelo dobro dos dias de convocação. Artigo 99. As emissoras de rádio e televisão terão direito à compensação fiscal pela cedência do horário gratuito previsto nesta lei. Parágrafo 1º. O direito à compensação fiscal das emissoras de rádio e televisão estende-se à veiculação de propaganda gratuita de plebiscitos e referendos, de que dispõe o artigo 8º da Lei 9.709, mantido também a esse efeito o entendimento de que é. Inciso 2. A compensação fiscal consiste na apuração do valor correspondente a 8/10 do resultado da multiplicação de 100% ou 25% do tempo, respectivamente, das inserções e das transmissões em bloco, pelo preço do espaço comercializável, comprovadamente vigente, assim considerado aquele divulgado pelas emissoras de rádio e televisão por intermédio de tabela pública de preços de veiculação de publicidade, atendidas as disposições regulamentares e as condições de que trata o parágrafo 2º-A. Inciso 3. O valor apurado na forma do inciso 2 poderá ser deduzido do lucro líquido para efeito de determinação do lucro real, na apuração do imposto sobre a renda da pessoa jurídica, inclusive da base de cálculo dos recolhimentos mensais previstos na legislação fiscal, bem como da base de cálculo do lucro presumido. Parágrafo 2-A. A aplicação das tabelas públicas de preços de veiculação de publicidade para fins de compensação fiscal deverá atender ao seguinte:
Inciso 1. Deverá ser apurada mensalmente a variação percentual entre a soma dos preços efetivamente praticados, assim considerados os valores devidos às emissoras de rádio e televisão pelas veiculações comerciais locais e o correspondente a 8/10 da soma dos respectivos preços constantes da tabela pública de veiculação de publicidade. Inciso 2. A variação percentual apurada no inciso 1 deverá ser deduzida dos preços constantes da tabela pública a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º. Parágrafo 3º. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições Simples Nacional, o valor integral da compensação fiscal, apurado na forma do inciso 2 do parágrafo 1º, será deduzido da base de cálculo de imposto e contribuições federais devidos pela emissora, seguindo os critérios definidos pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. Artigo 100. A contratação de pessoal para a prestação de serviços nas campanhas eleitorais não gera vínculo empregatício com o candidato ou partido contratantes, aplicando-se à pessoa física contratada o disposto da alínea H, no inciso 5 do artigo 12 da Lei nº 8.212. Parágrafo único. Não se aplica aos partidos políticos, para fins de contratação de que trata o caput, o disposto no parágrafo único do artigo 15 da Lei 8.212. Artigo 100-A. A contratação direta ou terceirizada de pessoal para prestação de serviços referentes a atividades de militância e mobilização de rua nas campanhas eleitorais observará os seguintes limites, impostos a cada candidato. Inciso 1. Em municípios com até 30 mil eleitores, não excederá a 1% do eleitorado. Inciso 2. Nos demais municípios e no Distrito Federal, corresponderá ao número máximo apurado no inciso 1, acrescido de uma contratação para cada 1.000 eleitores, que exceder o número de 30 mil. Parágrafo 1º. As contratações observarão ainda os seguintes limites nas candidaturas aos cargos. A. Inciso 1. Presidente da República e senador. Em cada estado, o número estabelecido para o município com o maior número de eleitores. Inciso 2. Governador de estado e do Distrito Federal. No estado, o dobro do limite estabelecido para o município com maior valor de eleitores e no Distrito Federal, o dobro do número alcançado no inciso 2 do caput. Inciso 3. Deputado federal, na circunscrição, 70% do limite estabelecido para o município com o maior número de eleitores e no Distrito Federal, com esse mesmo percentual, aplicado sobre o limite calculado na forma do inciso 2 do caput, considerado o eleitorado da maior região administrativa. Inciso 4. Deputado estadual ou distrital, na circunscrição, 50% do limite estabelecido para deputados federais. Inciso 5. Prefeito, nos limites previstos nos incisos 1 e 2 do caput. Inciso 6. Vereador, 50% dos limites previstos nos incisos 1 e 2 do caput, até o máximo de 80% do limite estabelecido para deputados estaduais. Parágrafo 2º. Nos cálculos previstos nos incisos 1 e 2 do caput e no parágrafo 1º, a fração será desprezada se inferior a meio e igualada a 1, se igual ou superior. Parágrafo 3º. A contratação de pessoal por candidatos a vice-presidente, vice-governador, suplente de senador e vice-prefeito é para todos os efeitos contabilizada como contratação pelo titular, e a contratação por partidos fica vinculada aos limites impostos aos seus candidatos. Parágrafo 5. O descumprimento dos limites previstos nesta lei
sujeitará o candidato às penas previstas no artigo 299 da Lei 4.737. Parágrafo 6º. São excluídos dos limites fixados por esta lei a militância não remunerada, pessoal contratado para apoio administrativo e operacional, fiscais e delegados credenciados para trabalhar nas eleições e os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações. Artigo 102. O parágrafo único do artigo 145 da Lei 4.737, Código Eleitoral, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 9. Artigo 145, parágrafo único, inciso 9. Os policiais militares em serviço. Artigo 103. O artigo 19 caput da Lei 9.096, Lei dos Partidos, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 19. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter aos juízes eleitorais para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número de títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos. Artigo 104. O artigo 44 da Lei 9.096 passa a vigorar acrescido do parágrafo 3º. Artigo 44. Parágrafo 3º. Os recursos de que trata este artigo não estão sujeitos ao regime da Lei 8.666. Artigo 105. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para sua fiel execução, ouvidos previamente em audiência pública os delegados e representantes dos partidos políticos. Parágrafo 1º. O Tribunal Superior Eleitoral publicará o Código Orçamentário para o recolhimento das multas eleitorais ao fundo partidário, mediante documento de arrecadação correspondente. Parágrafo 2º. Havendo substituição da AUFIR por outro índice oficial, o Tribunal Superior Eleitoral procederá à alteração dos valores estabelecidos nesta lei pelo novo índice. Parágrafo 3º. Serão aplicáveis ao pleito eleitoral imediatamente seguintes apenas as resoluções publicadas até a data referida no caput. Artigo 105-A. Em matéria eleitoral, não são aplicáveis os procedimentos previstos na Lei 7.347. Artigo 106. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 107. Revoga-se os artigos 92, 246, 247, 250, 322, 328, 329, 333 e parágrafo único do artigo 106 da Lei 4.737, Código Eleitoral, o parágrafo 4º do artigo 39 da Lei 9.096, o parágrafo 2º do artigo 50 e o parágrafo 1º do artigo 64 da Lei 9.100 e o parágrafo 2º do artigo 7º do Decreto-Lei 201.